Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2776. Os dois mais velhos Duende e Pardal pareceram envergonhados depois que Leonel disse isso. Isso porque a jovem Duende a quem eles estavam se referindo era, na verdade, a neta deles. Os dois, Espectro e Avlauren, eram na verdade marido e mulher, e deram à luz muitos grandes talentos da raça. Pode-se dizer que essa foi sua maior contribuição, engraçado o suficiente. Como resultado, porém, era impossível que todos os seus descendentes fossem exemplos perfeitos de piedade e paciência. Essa neta rebelde deles era um exemplo disso. Pode-se dizer que se a Eren era o maior talento de criação da raça, então Lumiel era o melhor talento focado em combate da raça deles. Devido a isso, muitos os colocaram juntos, acreditando que eles seriam a cola que ajudaria sua raça a subir para outro nível. Lumiel não estava particularmente apaixonada por Eren, pelo menos não no começo. Mas depois de ouvir tantas pessoas falando sobre o quão bom seria estarem juntos, já que ela nunca realmente se interessou por outros homens, ela começou a fantasiar como qualquer outra jovem mulher. Conforme a Eren e ela cresceram, ela começou a gostar do personagem dele também e eventualmente não resistiu mais tanto à ideia. Não foi culpa dela. Pode-se dizer que a razão pela qual os dois velhos pareciam tão envergonhados era porque era exatamente isso que eles esperavam que acontecesse. Eles sabiam que a neta era um pouco indisciplinada, então eles a desbastaram lentamente ao longo do tempo. Não era algo de que eles se orgulhassem muito, mas, em suas mentes, era uma ação bastante benigna. Eles tinham visto a Eren crescer, e eles também amavam seu caráter. Eles acreditavam que não havia ninguém mais adequado para estar com sua neta do que ele. Ele não só tinha paciência para lidar com o caráter dela, mas era um bom rapaz e a trataria bem em geral. Pode-se dizer que o tempo todo, eles pensaram que o personagem problemático para lidar seria Lumiel, não a Eren. Eles sabiam que a Eren estava sempre disposto a ouvir seus anciões e fazer o que era melhor para sua raça, então eles não tinham colocado tanto esforço em converter a Eren. Eles pensaram que isso aconteceria naturalmente. Na verdade, a Eren era inteligente o suficiente para que ele provavelmente descobrisse o melhor caminho a seguir, mesmo sem eles apontarem. Infelizmente, eles negligenciaram o fato de que a Eren era um jovem. No final das contas, não importava quão vasto fosse seu conjunto de conhecimentos, sua experiência era insuficiente. Ele cresceu com Lumiel, então ele nem sequer pensava nela dessa forma. Quando outros falavam sobre o quão linda ela era como duende, ele apenas sorria como se estivessem elogiando sua irmãzinha. Ele não tinha outros pensamentos. Foi por isso que quando ele de repente se apaixonou por Lyra tão fortemente, ele não tinha ideia de como lidar com isso, e ele estava completamente perturbado. Ele nunca tinha pensado em mulheres dessa forma antes. Pode-se dizer que a camaradagem da raça dos anões se tornou uma espécie de espada de dois gumes como resultado de tudo isso. Todos se viam como família, e dificilmente havia distinção entre linhagens. Devido a isso, aqueles que eram tão inocentes de mente quanto a Eren muitas vezes não entravam em relacionamentos românticos até muito fundo em suas vidas, quando percebiam que tinham que ter filhos, mesmo que isso os deixasse um pouco desconfortáveis. Essa foi uma das principais fraquezas que Son nos notou para explorar. Foi também a razão pela qual uma raça que não deveria ter problemas reprodutivos teve taxas de natalidade tão baixas, no entanto. Espectro e Avlauren estavam tão profundamente enraizados nessa cultura que não conseguiam ver a floresta por causa das árvores, e acabaram perdidos no turbilhão de tudo isso também. Então eles não conseguiam ver isso acontecendo antes que fosse tarde demais. Isso não pareceu grande coisa à primeira vista. Era apenas um romance infantil. Muitos tiveram seus corações partidos na juventude, e isso era natural. Na verdade, o relacionamento entre Lyra e a Eren era tal que as chances de a Eren acabar se casando com Lumiel de qualquer maneira eram tão altas que outras coisas nem eram tão necessárias para se considerar. Até que dois fatores foram considerados. A primeira é a personagem Lumiel. A segunda é a sua força. Lumiel era mais jovem que a Eren, mas comparativamente falando, sua força estava em outro nível. Na verdade, enquanto o mundo agora pensava que a arma secreta de sua raça era a Tábua de Prata, a realidade era que suas verdadeiras armas secretas eram a Eren e Lumiel. A Eren tinha sido capaz de encobrir seu gênio antes com a mortalha de Lyra tomando conta dele. E agora, com os projetos em mãos, ele seria capaz de explorar seu talento ao máximo. No entanto, Lumiel nem sequer participou da reunião dos reinos. A raça dos anões focou em atingir o padrão de 10% dos preliminares e ignorou todo o resto. Lumiel já estava na 8ª dimensão, e não só isso, mas ela havia compreendido uma força de estado de quase criação em sua tenra idade. Isso era algo que apenas os melhores gênios semideuses de sua idade poderiam realizar, e também era uma informação que nem mesmo a Eren tinha acesso. Pode-se dizer que Lumiel passou todo o seu tempo treinando sob a tutela dos avós e quando não estava, sonhava com a família que construiria com a Eren. Mesmo que ela ainda não fosse a mais forte da raça dos anões, ela já não estava muito longe disso. A segunda questão era o caráter dela. Quando Avlauren e Espectro disseram que ela era indisciplinada, essa era a avaliação deles como avós, filtrada por anos de amor e observando sua garotinha crescer. Para uma perspectiva externa, ela era uma pequena demonia. Se ela quisesse causar estragos, ela o faria. Capítulo 2777.
O problema não era que Lumielle era um canhão solto que poderia atacar para matar a Eren, mas ela atacaria para matar Lyra, isso estava bem dentro de seus graus de tolerância. O primeiro problema com isso era o que significava para ela matar Lyra em primeiro lugar. Ela certamente deixaria a bolha dos anões e certamente se exporia. Então ela estaria se colocando diretamente na linha de perigo além disso, onde os espirituais teriam plenos direitos de matá-la se isso acontecesse. Mas esse era apenas o primeiro problema. Que tipo de conflito isso causaria à raça dos anões? Mesmo que a Eren não soubesse a extensão do verdadeiro poder de Lumielle, ele sabia o quão importante ela era para a raça. Todos colocavam os dois no mesmo nível. Se ela acabasse se enfurecendo por causa disso, muitos ficariam do lado dela. E se ela acabasse morrendo por causa das ações de Aeryn, o resultado seria ainda pior. Isso causaria uma fissura na raça que não poderia ser resolvida. Na verdade, isso pode ter sido parte do plano de Flaura também. Se Aeryn morresse depois de sair para perseguir Lyra, a situação seria a mesma, mas ao contrário. Só que o plano de Leonel era ainda mais sinistro. Se a Aeryn tivesse sido a que morreu, a fissura apareceria, mas não seria tão grave. Afinal, o principal culpado já estava morto, então com quem eles estavam se reunindo para ficarem bravos? No entanto, se Lumielle morresse, seria uma lata de minhocas completamente diferente. Neste caso, o principal culpado, Aeryn, ainda estaria vivo e bem, e presumivelmente ainda buscando um relacionamento com uma mulher fora de sua raça. Aquilo era um barril de pólvora esperando para acontecer. Quando Leonel expôs dessa forma, até o velho Bastian não conseguiu evitar suar frio. Se Leonel não os tivesse avisado com antecedência, qual teria sido o resultado? Se ele tivesse intenções realmente sinistras, ele poderia ter começado uma guerra civil na raça deles e nenhum deles teria sido mais sábio sobre o que diabos estava acontecendo. Eles nem seriam capazes de encontrar a primeira faísca inicial que desencadeou tudo isso. O quê? Lumielle está apaixonada por mim? Surpreendentemente, foi a Aeryn quem falou primeiro, parecendo um pouco aborrecido. Parecia que ele realmente não tinha a mínima ideia. Quando os dois velhos chatos viram isso, suas expressões empalideceram, e a culpa em seus corações cresceu mais profundamente. Eles eram apenas um par de velhos rabugentos. O que eles estavam fazendo interferindo no relacionamento entre duas crianças pequenas? Se eles ficaram juntos, então eles ficaram juntos. Não era como se o destino da raça dos anões pudesse ser revertido em uma única vida de qualquer maneira. O que eles estavam pensando? Honestamente, eles não estavam pensando até agora, e esse era o problema. Originalmente começou como uma conversa casual. Conforme eles observavam os dois crescerem, eles sentiram que seria fofo, e isso os lembrava muito de si mesmos. Assim como a maioria dos membros da raça dos anões, Espectro e Avlauren levaram muito tempo para se unirem. Eles viram muito de si mesmos na dupla jovem e projetaram esses pensamentos neles. Honestamente falando, embora Leonel não gostasse do que eles fizeram, ele também não estava bravo com isso. Ele podia dizer que suas intenções eram puras e seus objetivos inocentes. Ele teve experiências ruins com a geração mais velha interferindo na vida amorosa dos mais novos. O pai de Aina já tinha feito isso uma vez, mas para ser justo, na situação dele, ele nem sabia da existência de Leonel. E quando ele soube, ele descobriu que ele e Aina tinham terminado. Além disso, considerando como Leonel estava agindo naquela época, ele não tinha realmente o direito de fazer uma reclamação. Mesmo assim, sempre deixou um gosto ruim na boca dele. Especialmente porque as pessoas recentemente tentaram passar suas filhas para ele como se sua esposa não fosse a melhor mulher do mundo. O rosto de Aeryn empalideceu consideravelmente, e ele parecia que iria desmaiar se Leonel não o segurasse. Não era ele percebendo que ele também estava apaixonado por Lumielle, ou pelo menos, não era tão óbvio para ele agora. O principal problema era que ele realmente se importava com a duende, e perceber que ele poderia tê-la machucado sem querer o atingiu como um caminhão. Era como se inúmeras pequenas agulhas estivessem cutucando seu coração. Eu preciso vê-la. A Aeryn entrou em pânico e começou a se mexer. Quando o velho casal viu isso, suas expressões ficaram ainda piores. Do começo ao fim, a Aeryn não culpou ninguém, nem mesmo Leonel que sabia disso desde o começo e ainda assim seguiu com esse plano. Tudo o que ele pensava era no papel que desempenhou em tudo aquilo e como ele poderia ter agido para garantir que isso não acontecesse. Ele levou tudo sobre os ombros como sempre fazia. Na verdade, mesmo que isso significasse ignorar seu amor por Lyra, contanto que ele pudesse fazer Lumielle se sentir melhor, ele se casaria com ela agora mesmo. Embora ele tivesse se apaixonado por Lyra, como isso poderia se comparar a alguém que ele conheceu a vida inteira? Se ele tivesse que tomar uma decisão, havia apenas uma a ser tomada. Assim como ele havia escolhido cortar Lyra da primeira vez, ele poderia fazer isso novamente. A mão de Leonel de repente se firmou. Relaxa um pouco, ele riu. O fim do mundo ainda não chegou. Se minha informação estiver correta, as chances de ela ter visto a Batalha do Pavilhão dos Sonhos são quase nulas, correto? Ele olhou para o velho casal que parecia ainda mais abalado agora. O quanto Rio sabia exatamente. Se vamos fazer isso, então precisamos fazer direito. Se todos vocês me ouvirem, sairemos vitoriosos e faremos alguém pagar caro. Capítulo 2778. Flaura recostou-se na cadeira. Seu temperamento havia esfriado um pouco e ela se sentia melhor. Depois de enviar uma torrente selvagem de informações para seus agentes espalharem, ela estava confiante de que a vida de Leonel seria arruinada. Não havia mais necessidade de se preocupar com mais nada. Neste dia, ela seria a vencedora. Ela lamberia suas feridas e, quando chegasse a hora mais uma vez, ela contra-atacaria. O que ela não esperava era que ela iria se acalmar quando seu mordomo entrou correndo com outra mensagem. Ele parecia um pouco nervoso, então ele apenas entregou a informação a Flaura e então saiu correndo em sua velocidade mais rápida. Essa foi uma ação muito rude da parte dele. De acordo com a etiqueta, ele poderia esperar até que Flaura lesse a carta e fosse dispensado.
Só então ele deveria ir embora. Mas no momento ele não parecia se importar e não importava se Flaura estava furiosa, porque logo ela não teria muito poder sobre ele de qualquer maneira. Era assim que o sonho Azura funcionava. Eles se moviam apenas por benefícios, e enquanto houvesse o menor problema eles pulariam do navio. Porque ele daria a Flaura a chance de matá-lo. O fato de ele ter entrado na sala em primeiro lugar já era o maior sinal de respeito que ele poderia mostrar. Caso contrário, ele teria enviado algo como um pássaro mensageiro. Flaura franziu a testa, percebendo o problema imediatamente. Mas em vez de perseguir o mordomo, sua mão tremeu com a carta em suas mãos. O que poderia ter acontecido? Ela abriu-a lentamente e o que viu lá dentro a teria feito desmaiar se não fosse pelo grito de uma alma penada que saiu de seus lábios vermelhos um momento depois. Ela ficou tão furiosa que todos os vidros da sala se estilhaçaram de uma vez, e sua fúria atingiu um pedestal tão alto que parecia fazer toda a sua casa parecer pequena. Muitos da raça olharam com indiferença. Era apenas um novo dia, outro deles caindo sob o peso de seus esquemas. Não foi uma surpresa tão grande. Uma legião de Azuras dos sonhos com armaduras pretas andou em uma unidade. O destino deles? A casa de Flaura. Isso só acontecia quando alguém estava prestes a ser expulso à força do clã. Orion caiu de joelhos. Mesmo agora, ele não sabia como sua raça das nuvens tinha se metido nessa bobagem. Eles não estavam envolvidos. Ele jurou que eles não estavam envolvidos. Mas não importava o quanto eles jurassem de cima a baixo se o mundo não acreditasse neles. Desde o Reunião de Mentes, Orion estava se escondendo. Sua parceira na época, Lumina, a descendente dos Corujas, foi morta diretamente por Minerva. Depois disso, por ter perdido sua parceira, ele obviamente perdeu o direito de continuar participando e só poderia sair com o rabo entre as pernas. Por causa de sua perda, a raça das nuvens perdeu os tesouros que eles achavam que lhes foram prometidos. Naquela época, antes da aparição de Leonel, eles achavam que tinham o terceiro lugar garantido. Como tão poucos semideuses apareceram, um agrupamento entre um semideus caído e um membro forte das raças mortais era uma combinação perfeita para o terceiro lugar. Seu talento como crafter também não era ruim, obviamente, ou então seus anciões não o teriam forçado a participar. Assim como todos os outros, a raça das nuvens também queria se tornar uma raça semideus e eles estavam fazendo o melhor para chegar a esse pináculo. No entanto, a estupidez de Lumina fez com que eles perdessem essa chance, e pela primeira vez, os mais velhos não o culparam nem por um momento. No entanto, isso não significava que eles tinham cedido. Na verdade, quando souberam que a raça dos anões ganhou as recompensas que eles queriam, eles tiveram que aplicar pressão sobre eles. Eles estavam por perto, e a raça dos anões também era fraca. Que chance eles tinham de proteger seus tesouros? Isso também era uma questão de vida ou morte. A razão pela qual tantas raças mortais estavam correndo para se tornarem semideuses agora não era apenas por causa da força e prestígio, mas também pela proteção. Eles podiam ver a escrita nas paredes. Era provável que em breve, os deuses forçariam até mesmo as raças semideuses a participar do abate. Se isso acontecesse, então o que significaria para suas famílias e raças? Se eles não estivessem no nível de semideuses até então, que chance eles teriam? Dessa forma, mesmo que a raça não fosse poderosa, eles ainda seriam forçados a tomar essa atitude, sem falar no fato de que não eram. O que nenhum deles poderia esperar é que tal informação começaria a se espalhar. Primeiro foi notícia que a lira que todos tinham visto na tela não era lira, era apenas uma técnica de disfarce. Mas como poderia haver uma técnica de disfarce tão boa? Isso imediatamente fez as pessoas pensarem na raça das nuvens. De que outra forma ela poderia enganar tantos especialistas da força dos sonhos se não fosse assim? Então veio a informação que parecia sugerir que a Eren também era falsa. Naquele momento, as pessoas começaram a entender as coisas, sentindo que depois de toda a pressão que a raça das nuvens estava exercendo sobre elas nos últimos meses, as defesas da raça dos anões finalmente haviam cedido. Mas então o mundo tinha uma pergunta. Por que a raça das nuvens estava fazendo isso? Por que eles queriam que o mundo pensasse que a raça dos anões era tão poderosa? Foi quando outra especulação chocante vazou. O gênio da raça das nuvens não se uniu ao descendente da raça coruja durante a reunião de mentes? Essa informação foi como uma bomba, especialmente quando outros se lembraram do motivo pelo qual Lumina foi morta. O mundo começou a circular com suas últimas palavras. Você é um macaco grosseiro e sem pelos. Cada vez que Orion assistia ao vídeo, mais seu coração afundava. O mundo começou a juntar as peças do quebra-cabeça sozinho e a situação só piorava a cada hora que passava. Capítulo 2779. A informação parecia se espalhar como se tivesse pernas próprias, e ninguém conseguia entender de onde ela vinha, e isso porque não tinham o direito de saber. Após despertar seu fator de linhagem Falx mais uma vez, as opções disponíveis para Leonel estavam em um nível totalmente diferente. Embora parecesse que ele estava preguiçosamente depois de lutar contra o Lorde da Pedra da Lua, esse não era o caso. Na verdade, ele já havia transformado vários à força, transformando-os em marionetes úteis que faziam o que ele pedia. Essas pessoas já tinham morrido depois que o período de 24 horas acabou, e já tinham se passado semanas desde então. Pode-se dizer que Leonel estava em um nível totalmente diferente. Você não podia simplesmente espalhar notícias casualmente e esperar que elas pegassem, levava tempo e paciência. Ele tinha colocado esse plano em andamento com bastante antecedência para que estivesse pronto para explodir neste exato momento. Depois da estranheza dos espirituais mirarem nos humanos durante sua cerimônia, havia muitas pessoas inteligentes que tinham suas sobrancelhas franzidas. Nem todo mundo podia ser levado pelo nariz tão casualmente, e isso permitiu que eles fossem suscetíveis o suficiente para que os métodos de Leonel se espalhassem como fogo. No entanto, isso por si só não era suficiente. Ou melhor, pode-se dizer que essa era apenas a primeira etapa dos planos de Leonel. Confiar em apenas um método vastamente variável era difícil. Mesmo para ele, era impossível contabilizar cada variável de uma vez.
Foi aí que o pavilhão dos sonhos entrou em cena. O tablet da vida tinha mais controle sobre os pavilhões dos sonhos do que qualquer outro tesouro. Mesmo que Leonel pisasse no território de outro pavilhão dos sonhos, ele provavelmente teria mais poder do que até mesmo o chefe de pavilhão deles, seja ativamente tomando força própria ou suprimindo a dos outros. Mas isso não significava que ele só poderia usá-lo para isso. As habilidades de projeção dos pavilhões dos sonhos, a capacidade de espalhar informações por toda parte e quase instantaneamente era talvez a mais subestimada das habilidades do pavilhão dos sonhos. Mas não era só isso, era o método pelo qual essas informações eram espalhadas. Força dos sonhos. Manipular pessoas com força dos sonhos era difícil. Manipular especialistas da 8ª e até da 9ª dimensão era ainda mais difícil. E manipular aqueles com afinidade com força dos sonhos era uma lata de minhocas completamente diferente. No entanto, Leonel não teve apenas uma oportunidade, mas 3. 2 delas ocorreram ao longo de vários meses. E ele também não precisava mentir para eles. Ele só tinha que contar partes da verdade e deixá-los preencher as lacunas por si mesmos. Nada do que Leonel disse era mentira. A raça das nuvens e os descendentes dos corujas se uniram. Os corujas estavam agora em guerra após receberem a ira da raça do vazio. Lumina deixou claro seu ódio por humanos e raças inferiores. A raça das nuvens estava agressivamente atrás da raça dos anões por seus tesouros. Cada uma dessas coisas era verdade. Você não poderia enganar um especialista em força dos sonhos colocando lã sobre os olhos deles ou tentando enganá-los, mas sim se aproveitar de suas emoções e fazê-los tirar conclusões erradas por conta própria. Agora, isso era algo extraordinariamente difícil de se defender. E a melhor parte de tudo isso era o fato de que Flaura tinha seu próprio irmão mais novo para culpar. Foi estudando os métodos que Son nos levou consigo quando deixou o clã que Leonel conseguiu juntar essas coisas. Como foi que Flaura conseguiu manipular os espirituais de tão longe? Como Son nos conseguiu reunir tanta informação secreta sobre a raça dos anões? Informações que seu próprio príncipe nem sabia? Estudar esses métodos deu a Leonel ideias que ele nunca havia pensado antes e abriu seus horizontes sobre como força dos sonhos poderia ser usado para causar estragos em larga escala. No entanto, mesmo tudo isso foi apenas o começo. Não foi o prego que perfurou o caixão de Flaura. Ainda não. Na verdade, esse prego não veio de uma fonte esperada, mas sim do fato de Leonel ter se revelado um Falx. No momento em que ele fez isso, Leonel sabia que Flaura quase certamente tentaria atacar com essa informação. Mas como ele havia dito, às vezes você tinha que revelar uma fraqueza para forçar seu inimigo a se esforçar demais. Informações sobre Leonel ser um Falx começaram a circular há pouco tempo, desencadeadas pelas intenções de Flaura. O problema com isso era que o homem que se revelou como um Falx no mundo espiritual era um homem que claramente não era Leonel. E ainda assim, apesar de tantos especialistas espirituais estarem por perto, ninguém conseguia ver através de seu disfarce? Eles deveriam acreditar que, além de ser um soberano da lança e do arco, um soberano da destruição e um soberano dos sonhos, Leonel tinha outro nível chocante de controle da força que lhe permitia demonstrar tal poder. Além disso, quem não sabia que os Falques tinham cabelos dourados e olhos verdes? Mesmo quando ele usou o suposto fator de linhagem poder do imperador, ele tinha uma aura roxa e não a aura verde usual. Normalmente, isso ainda pode ser aceitável. Embora raro, não era impossível que fatores de linhagem sofressem mutação. Com quantas pessoas havia por família, era inevitável que isso acontecesse de vez em quando. Mas havia muitos problemas. Os Falques foram eliminados. Mesmo que houvesse alguns retardatários, isso não significaria também que as chances de mutação do fator de linhagem despencaram para uma chance já próxima de zero para quase impossível? Segundo, por que um Falques tão fraco se exporia aleatoriamente? Se ele fosse fazer isso, não deveria haver uma onda de Falques chegando também? Onde eles estavam? Ou era só um idiota? Terceiro, esse tipo de sincronia não foi coincidência demais? Aconteceu de aparecer tudo ao mesmo tempo? Capítulo 2780. Chamar um humano de Falques era provavelmente a pior coisa que você poderia chamá-los, além de um enviado da criação ou destruição. Os Falques eram odiados até mesmo por muitos dos deuses. Suas habilidades eram lendárias e o medo que eles causavam em muitos era grande. Havia uma razão para eles terem sido traídos até mesmo por seu próprio povo no final, antes de serem sistematicamente exterminados por todos os outros. Então eles deveriam acreditar que um Falques apareceu por acaso na mesma época em que todas essas outras coisas estavam acontecendo? Por que a raça das nuvens escolheu personificar Lyra em específico? Fingir ser um membro da raça dos anões não era o suficiente? Por que dar o passo extra? E por que esse Falques apareceu também no território da raça espiritual? Parecia que alguém estava tentando incriminar os espirituais e a raça dos anões ao mesmo tempo. E foi então que o rabo de Flaura foi pego. Leonel entendeu intimamente a maneira como os Azuras dos Sonhos faziam as coisas depois de estudar os métodos que Son nos deixou antes. Foi por isso que ele soube como Flaura estava enviando suas cartas e foi capaz de expô-la dessa forma. Como ele havia descoberto através de Wicked, os nômades de alguma forma ganharam a capacidade de usar a metade fator de linhagem da Estrela do Norte Negra. Isso quase certamente se relacionava com seu deus. Depois de ver as mãos da raposinha, ele conseguiu somar 2 mais 2. A mão de um coruja, uma fera, um Azura dos Sonhos e o que supostamente era um humano. Essas mãos eram obviamente o resultado de pequena raposa se misturando com essas raças e fundindo seu próprio caminho com suas habilidades únicas. Mas como? A resposta era óbvia, os 4 estavam trabalhando juntos o tempo todo. Ele havia tropeçado na talvez maior conspiração de toda a existência, e esta era provavelmente uma coalizão de raças e poderes se preparando para batalhar com os próprios deuses. Mas Leonel não se importava com nada disso por enquanto. O que ele sabia era que o Azura dos Sonhos que o estava mirando tinha convenientemente cooptado o método dos enviados
da destruição para enviar mensagens através dos mundos intermediários, ignorando a força anárquica, ou mais precisamente até mesmo usando sua imprevisibilidade em seu benefício. Tudo que Leonel precisava fazer era permitir que a pessoa certa o encontrasse, e essa pessoa certa não era outra senão o Lorde Coração de Brasa. Leonel odiava os espirituais. Ele não sabia por que eles tinham feito o que fizeram, mas o que ele sabia era que eles tinham caluniado sua esposa e o resto da raça humana sem nenhuma outra razão além de se protegerem. Mas em uma questão de vida ou morte, isso não importava tanto. Tudo o que importava era se eles poderiam ser usados. Quando o Lorde Coração de Brasa descobriu como Flaura estava enviando suas mensagens, ele foi inteligente o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ele não precisava saber o quadro completo para entender que a habilidade de controlar a força anárquica era um enorme tabu, pois era algo que somente a besta do vazio, seus enviados e reguladores podiam fazer. Quando o Lorde Coração de Brasa percebeu essa fraqueza, ele contra-atacou imediatamente, e Leonel lhe deu o motivo perfeito para isso. A filha dele não tinha sido personificada? Não era justo que ele atacasse por ser alvo? Essa ação não apenas selou o destino de Flaura, mas também invalidou ainda mais a história de Falques. Porque o Lorde Coração de Brasa estaria ajudando os Falques que mataram o filho de seu irmão? A menos que ele não estivesse realmente ajudando e estivesse apenas expondo o fato de que sua identidade era uma mentira o tempo todo? Quando todas essas peças se encaixaram, restaram apenas 2 caminhos para os Azuras dos Sonhos, um dos quais eles nem sequer consideraram. A primeira foi se afogar com Flaura. A segunda era abandoná-la como fizeram com todos antes dela. Eles a expulsaram do clã e, diferentemente de todos os outros, nem mesmo lhe deram a chance de levar seus objetos de valor. Ela foi completamente rejeitada e condenada ao ostracismo, seu nome riscado de todos os registros. Quanto à vida e morte dela, eles não se importavam. Todos sabiam que essa era a política dos Azuras dos Sonhos, e talvez estivessem insatisfeitos com isso, mas não ousaram fazer nada. Os Azuras dos Sonhos eram muito fortes. Eles eram a raça semideus que havia formado o maior número de deuses e sua força era constantemente envolta em mistério devido às suas intrigas. Mesmo que o público quisesse que eles punissem mais os malfeitores, o que eles poderiam fazer? Eles não tinham o direito de forçar os Azuras dos Sonhos a fazerem nada. Espancada e esfarrapada por lutar sem sucesso, Flaura estava no meio da loucura rodopiante dos mundos intermediários. Ela sabia que lutar não faria nada, mas ela fez isso principalmente por orgulho. Quantas vezes ela viu outros serem expulsos? Ela até avisou seu próprio irmãozinho sobre isso, mas nunca pensou que seria um deles. Ela achava que estava acima de tudo, que era intocável pelos padrões das massas. E ainda assim ela tinha mexido com a pessoa errada. Agora, tudo que ela tinha construído tinha desabado. Ela foi forçada a assistir tudo escorregar por entre seus dedos, e não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia agarrar nada. Logo, provavelmente haveria pessoas que viriam caçá-la. Alguns deles poderiam até ser deuses. Se ela fosse para a bolha humana agora, ela estaria apenas se tornando um alvo vivo. Esse era provavelmente um dos primeiros lugares que eles poderiam verificar por ela, porque sabiam que ela teria rancor. Ela queria ir de qualquer maneira, queria desabafar seu ódio, mas no final, ela riu. Ela levantou a cabeça para o céu, seus cabelos violeta dançando e seus lábios cor de cereja se abrindo enquanto sua risada ecoava. Capítulo 2781. Leonel sentou-se preguiçosamente reclinado contra uma árvore. Ele nem se preocupou em ir verificar o que estava acontecendo no mundo exterior. Ele sabia que era caos, mas também não tinha nada a ver com ele. Pela primeira vez em algum tempo, ele conseguiu relaxar de verdade. Bem, da última vez que tentou relaxar, ele foi jogado no meio de uma trama tão selvagem, mas, esperançosamente, dessa vez, isso não aconteceria de novo. Ele tinha acabado ajudando a raça espiritual mais do que desejava. Flaura quase certamente tinha alguma sujeira sobre eles da qual ele não estava ciente, e por causa dele, eles tinham se livrado disso e até mesmo saído mais fortes como resultado. Ele não gostou pelo simples motivo de terem caluniado sua esposa. Ele não se importava com os motivos deles, mas teria que esperar um pouco antes de fazê-los lhe dar uma explicação para isso. Para isso, era bom apenas ficar deitado e reclinado, ouvindo a água bater na loja. O ar cheirava a primavera, embora sempre tivesse. Não tinha a salinidade particular de um oceano, mas em vez disso era como um enorme lago fresco. Era quase como um cheiro de papel fresco de escritório, mas não exatamente. Leonel riu para si mesmo. Ele não sabia por que de repente pensou em tal coisa, ele podia admitir que era um pouco estranho a esse respeito. Ele sempre amou o cheiro de livros e papel recém-impresso. Era só que a Terra havia se afastado dessa tecnologia há muito tempo e era impossivelmente raro ter a chance de sentir o cheiro de uma coisa dessas. Eu me pergunto. Os pensamentos de Leonel vagaram. Ainda havia 2 mistérios principais com os quais ele não havia lidado direito. Além do segredo da raça espiritual, era o problema da mão. Ele sentiu que definitivamente havia alguma corrente oculta relacionada a isso. Anastasia disse que era uma mão humana, e ele acreditou nela, mas parecia estranho. Infelizmente, a anatomia entre pessoas da mesma raça diferia muito. Tipo, se um médico da Terra abrisse Leonel agora, eles presumiriam que ele era um alienígena de algum tipo. Seu coração era muito grande, tinha câmaras extras. Ele era feito de células demais, e suas próprias células tinham organelas não nativas dos humanos. Além disso, havia todo um sistema circulatório extra dentro dele que não era normal de forma alguma, eram suas vias nodais e nodos. Quando você leva em consideração os fatores de linhagem, ou técnicas diferentes e estranhas que pessoas diferentes podem praticar, ou índices de habilidade, a variabilidade, mesmo dentro de uma raça, é muito grande. Foi por isso que Leonel não podia simplesmente gostar de uma mão e fazer suposições sobre qual raça ela estava imitando. Ele não tinha estudado corpos o suficiente. Aina pode ser capaz de dizer com mais certeza, mas mesmo ela não estudou muitos humanos para começar.
Ela pode ser capaz de ajudar o dono da mão a melhorar antes mesmo de chegar ao ponto de entender qual era a raça deles. Mas essa foi apenas a primeira questão. A segunda foram os corujas. Da perspectiva dele, ele havia forçado os corujas a entrar nessa guerra e pelo menos pela reação de Minerva, isso também parecia ser verdade. Mas as mãos pareciam sugerir que os corujas sempre fizeram parte desse plano. Isso sugeria que os corujas provavelmente estavam divididos ou que havia uma conspiração secreta deles escondida em suas fileiras que estava agindo. Assim como Flaura também estava agindo de forma independente, ou assim parecia. A questão era então, se tal cabala existisse, por que não envolver Minerva? Ela já estava na 9ª dimensão, era excepcionalmente poderosa e obviamente simpatizava com a causa deles. Leonel sorriu. Agora, essa é uma informação interessante. Olha você falando sozinho. Você ficou louco, Léo? James sentou-se ao lado de Leonel. Falei por você, disse Leonel com uma risada. Como se eu fosse acreditar nisso, maluco. Temos coisas para fazer. Como? Estamos prestes a sediar um jogo de futebol. Hein? Leonel piscou surpreso. Nós juntamos um bando de crianças do matador de Lego ou como você quiser chamar. Estamos doutrinando elas no caminho do futebol de verdade, não naquela coisa de futebol chutando. Leonel caiu na gargalhada. Só James conseguia misturar Legião e Lego. Ok, estou dentro. Leonel levantou-se e se espreguiçou. Você não tem permissão para jogar. Leonel não sabia o que dizer. Você é muito competitivo. Quem disse? Diz eu. Esta é a primeira vez da criança, ela tem que amar o jogo, não temê-lo. Ainda não é hora de você aparecer. Você só tem permissão para treinar. Leonel balançou a cabeça. Tudo bem, tudo bem. James riu e passou um braço em volta do pescoço de Leonel, puxando-o para longe. O tempo foi mais divertido do que Leonel esperava. No começo ele ficou desapontado por não poder jogar, mas logo estava tão perdido no momento que estava sorrindo de orelha a orelha. Sem que a diferença entre homens e mulheres fosse eliminada graças aos índices de força e habilidade, os meninos e meninas jogavam sem restrições, e a variabilidade que as diferentes habilidades proporcionavam os forçava a criar novas regras na hora e até mesmo ampliar o alcance do campo em até 100 vezes. Liderar um grupo de pessoas era muito mais do que apenas dominá-las e dar a elas a chance de se tornarem mais fortes. Leonel rapidamente percebeu que essa era a maneira de Joel dizer a ele que eles precisavam fazer coisas assim com mais frequência. Quem mais seria capaz de ver através dessas coisas senão seu braço direito? Aina e seus amigos estavam sentados no alto das arquibancadas criadas a partir da força terrestre de Leonel, assistindo com sorrisos felizes nos rostos. Então Aina olhou para Yuri e Savai. Quando vocês dois vão começar a ter bebês? Ela piscou inocentemente enquanto Yuri e Savai pareciam como se seus rabos tivessem sido pisados. Capítulo 2782. Leonel passou as próximas semanas aparentemente desperdiçando sua vida, mas honestamente foi a maior diversão que ele teve em muito tempo. Ele não pensou em Flaura, ou Goggles, ou qualquer número de coisas que ele ainda tinha que fazer. O mundo essencialmente se esqueceu dele. Havia muita coisa acontecendo. A raça dos anões estava sob muito escrutínio. A raça das nuvens estava enfrentando repressão de todos os lados. O paradeiro de Flaura era desconhecido. A guerra entre os corujas e a raça do vazio estava apenas se intensificando à medida que mais e mais facções se envolviam no conflito. E ainda assim o jovem que havia desencadeado tudo estava deitado com a cabeça no colo da esposa, sem nenhuma preocupação no mundo. De vez em quando, ele ria sobre suas reclamações e esquemas para engravidar suas melhores amigas. Na verdade, ela havia criado 3 fórmulas separadas de pílulas de força na última semana para ajudá-las. Uma delas conseguiu aumentar suas chances de engravidar em quase 100%. O segundo foi capaz de reduzir a dor do parto a níveis quase insignificantes. Na verdade, não era nem um anulador de dor. Funcionava afrouxando os músculos e a carne durante o parto e dando ao bebê um canal largo para simplesmente deslizar e deslizar para baixo como quisesse. O terceiro foi capaz de nutrir seus bebês, maximizando seus talentos no útero e garantindo que eles crescessem fortes e preparados para o mundo cruel ao seu redor. Sem surpresa, Yuri e Savai fugiram com o rabo entre as pernas. A segunda pílula, especialmente, parecia ter sido tirada de um filme de terror. Muitas coisas embaraçosas poderiam acontecer se tudo simplesmente se soltasse lá embaixo. Como eles poderiam garantir que tudo voltaria ao normal naturalmente? Aina tentou assegurar-lhes que sim. Na verdade, como não haveria rasgos ou lacerações, o corpo voltaria ao normal com ainda mais facilidade. Mas a pobre garota não parecia perceber que isso era apenas uma desculpa para seus amigos escaparem dela. Leonel se divertiu muito ouvindo e observando todo esse conflito. Aina estava praticamente em desespero, vendo seus sonhos ruírem diante de seus olhos. Isso não seria uma trapaça para uma família enorme. Como isso pôde acontecer? Houve um dia em que Leonel quase perdeu a vida. Ele teve a audácia de fazer a piada de que se tivesse algumas esposas extras, isso consertaria tudo. Para a sorte dele, Aina ainda estava na 4ª dimensão, então ele conseguiu fugir. Senão, ele poderia realmente ter perdido seu membro naquele dia. O tempo passou e logo os pensamentos de Leonel finalmente começaram a funcionar de forma natural. Honestamente, não foi bem assim. Foi que ele acabou encontrando um casal conhecido. Simona e Eduardo. A dupla não estava tendo um momento tão ruim. Eles podiam ir a qualquer lugar que quisessem no cubo segmentado, apesar de serem prisioneiros, então eles tinham participado de algumas das festividades, embora de lado. O que era especialmente engraçado nisso era que Eduardo parecia fascinado por futebol. Leonel não prestou muita atenção neles a princípio, até que se lembrou de algo. Os Godwins. Sinceramente, não era que Leonel não se lembrasse da família, era mais que seu prato estava tão cheio que eles provavelmente estavam perto do fim em termos de prioridade.
Primeiro houve a reunião dos reinos, depois a reunião das mentes logo depois, e então veio o ataque dos espirituais, justamente quando ele queria relaxar. Claro, mesmo antes disso houve a situação com a sequência de desafios do pavilhão dos sonhos, e então ele se casou logo antes da reunião dos reinos, quando ele teve tempo para sequer pensar nos Godwins. Dito isso, embora estivessem mais próximos do fim de sua lista de prioridades, ele pedia para Anastasia verificá-los de vez em quando, e só se podia dizer que seus movimentos eram estranhos, ou melhor, eram exatamente o oposto de estranhos, o que era exatamente o que os tornava tão esquisitos. Eles estavam apenas vivendo suas vidas normais, de acordo com Anastasia. Treinando, comendo, bebendo, batendo, não havia nada fora do comum. Leonel tinha quase certeza de que não era que todos eram normais, mas sim que Anastasia não conseguia deduzir o que estava errado. Mas mais uma vez, ele achou que eles estavam muito baixos em sua lista de prioridades para verificar pessoalmente. A barreira que eles tinham agora não era mais capaz de pará-lo após sua descoberta de criação. Qualquer coisa criada por Rei parecia uma piada aos seus olhos agora. Mas a questão era se isso era tudo que eles tinham. O culto surpreendeu Leonel. As 4 grandes famílias o surpreenderam ao desaparecerem do nada de alguma forma. Os Godwins também já o surpreenderam uma vez antes, apenas em virtude da existência de finalidade, universo e domínio, também. Quem sabia se eles tinham algo mais reservado para ele desta vez? Leonel saiu do cubo segmentado e entrou no pavilhão do vasto sonho. Leonel olhou para o lado para encontrar Eamon. Este último tinha enterrado a cabeça em um livro e estava lendo furiosamente. Leonel nunca pensou que usaria tal advérbio para descrever a leitura, mas foi exatamente isso que aconteceu. A força dos sonhos do jovem girava loucamente e, embora ele não estivesse lendo um livro de verdade, mas sim um cristal projetado, Leonel praticamente conseguia ouvir as páginas virando. Toda vez, era como se uma rajada de vento ecoasse pelo mundo. Leonel hesitou por um momento, mas quando a imagem de Goggles lhe veio à mente, ele a empurrou para baixo e deu um passo à frente. Eamon se assustou e olhou para cima com os olhos vermelhos. O que houve? Leonel perguntou. Eamon sorriu amargamente. É errado amar alguém que ama outra pessoa? Capítulo 2783. O coração de Leonel deu um pulo. Não era uma pergunta que deveria tê-lo afastado muito de sua linha de base original. Ele deveria ter sido capaz de ler nas expressões de Eamon que era algo assim. No entanto, o problema era que essa situação era muito familiar. Apaixonado por alguém que não deveria estar? Não era aquela mulher que ele chamava de sogra de Aina o tempo todo? Leonel pode não interagir muito com Eamon, mas ele tinha visto muita coisa de longe. Ele sabia o quanto se importava com Sindra. Mas ele também sabia o quanto Sindra se importava com Miel. Assim como ele ignorou as esquisitices que cercavam os óculos, ele ignorou esta também, porque era simplesmente muito estranha. Goggles realmente estava apaixonado pela esposa de Roland naquela época. Algo que provavelmente soou como uma piada para todos os outros era bem sério para ele. Ou então ele não teria arriscado tanto e até mesmo praticamente se mudado por ela. Mesmo que isso significasse que ele não conseguiria realmente ficar com ela. E agora Eamon estava apaixonado por alguém que Leonel efetivamente pensava como a mulher de Miel. De certa forma, ele até pensava nela como uma quase sogra. Leonel se forçou a se acalmar. Ele realmente não se importava muito com Goggles. A razão pela qual ele teve uma reação tão visceral na primeira vez e agora dessa vez, foi porque Goggles era uma representação de seu pai aos seus olhos. Não em tipo, e certamente não em habilidade, mas ele era um espelho que forçava Leonel a olhar para ele. Ele só conseguia encontrar uma maneira lógica de se livrar dos sentimentos desconfortáveis. Primeiro, Goggles conheceu a esposa de Roland quando ela já era casada, mas Miel e Sindra ainda não tinham tido um encontro juntos, muito menos se casado. Ser capaz de ver seus sentimentos um pelo outro por causa da força dos sonhos era uma fera completamente diferente comparado a eles realmente agirem sobre isso. Ele não podia esperar que Eamon fosse tão afiado quanto ele, e foi por isso que ele demorou tanto para perceber o que estava acontecendo e que ele já tinha perdido a mulher que amava. Segundo, suas reações a essa informação eram completamente diferentes. Goggles sempre brincava sobre isso a ponto de até Leonel não perceber que ele estava falando sério até que fosse tarde demais. Isso fez com que Leonel julgasse mal um personagem que ele achava que conhecia muito bem. Quanto a Eamon, ele mostrou o coração na manga e até mesmo contou diretamente a Leonel qual era o problema. Goggles era muito bom em tramar e esconder seus verdadeiros pensamentos, enquanto Eamon não era esse tipo de pessoa. Colocá-los na mesma caixa era prestar um desserviço a Eamon, um desserviço que ele não merecia, porque nada disso era culpa dele. Depois de pensar até aqui, Leonel se acalmou e se sentou ao lado de Eamon. Ele forçou um sorriso e riu um tanto autodepreciativamente. Sinceramente, não sou a melhor pessoa para pedir conselhos sobre relacionamentos, ele finalmente disse. O olhar de Eamon escureceu. Ele pensou que Leonel estava apenas dizendo isso. Ele tinha uma esposa tão linda, e claramente havia mulheres se atirando nele o tempo todo. Como ele poderia não saber? Leonel percebeu as dicas sutis com bastante facilidade e seu sorriso ficou mais amargo. Como ele poderia explicar isso? Que seu futuro era tão poderoso que ele se apaixonou sem nem mesmo entender por que estava apaixonado. Às vezes, ele até pensava se Aina realmente o amava, ou se era algo que seu eu futuro também havia feito. De muitas maneiras, eles foram roubados de sua história por causa da maneira como esse mundo funcionava e era difícil separar a verdade da ficção. Ele só podia fazer o melhor para estimar sua esposa no aqui e agora. Leonel suspirou. Você sabe quantas vezes eu me confessei para Aina? Eamon piscou, sem entender bem a pergunta estranha. Não era algo que as pessoas normalmente faziam apenas uma vez? Não, ele disse timidamente. 521 vezes. Eamon ficou sem palavras.
Ela fugia toda vez e nunca me dava uma resposta. Então, quando finalmente a vi novamente depois que a metamorfose desceu, a primeira coisa que aquela garota fez foi arrancar o coração do peito de um cara. Eu tinha a impressão esse tempo todo de que ela era uma garota tímida que não conseguia nem dizer não claramente. Acabei descobrindo que ela é uma psicopata assassina. Eamon tossiu e antes que pudesse impedir, caiu na gargalhada. Leonel pensou que ele pararia depois de um tempo, mas ele continuou, e continuou, e continuou. Ei, você não acha que está rindo um pouco demais? Leonel perguntou, sentindo-se um pouco ofendido. Ele estava realmente passando por isso naquela época. Parecia que seu mundo inteiro estava virado de cabeça para baixo. Eamon bufou e chiou enquanto tentava abafar o riso, mas era quase impossível. Nada do que ele fazia parecia funcionar. Por fim, ele conseguiu se acalmar e respirar fundo. Eu realmente não consigo imaginar, disse Eamon com uma risada. Ele realmente não conseguia. Leonel parecia bom em tudo. O que quer dizer com confessar para a mesma mulher 521 vezes? Ele não sabia como entender uma indireta? Você vê por que não posso lhe dar conselhos agora. Eu tropecei com essas coisas assim como você. Como eu vou saber? O que eu posso te dizer, no entanto, é isto. Não perca tempo com uma mulher que não te ama. E não machuque uma mulher que te ama. Você entendeu? Depois do término dele e de Aina, Leonel aprendeu bem a primeira lição, mas a segunda levou algum tempo para amadurecer até que ele colocasse outras coisas à frente do seu ego. Aina o machucou, então ele usou a lógica como escudo para machucá-la de volta. Esse era o ponto crucial da questão. Se não fosse pela maturidade de Aina sobre a situação, talvez eles nem estivessem juntos agora. Capítulo 2784. Nenhum relacionamento pode funcionar unilateralmente. Você pode seguir seu coração, mas não em seu detrimento ou em detrimento da pessoa disposta a lhe dar o dela, Leonel disse com um tom solene, suas palavras pairando no ar. Eamon ficou em silêncio e assentiu lentamente. Os dois ficaram ali sentados em silêncio, e em algum momento as lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Eamon, mas Leonel não foi embora. Os dois ficaram ali sentados por um longo tempo até que as lágrimas de Eamon secaram. Ele enxugou o rosto e respirou fundo, trêmulo. Eu sei que não deveria gostar de Sindra, ou pelo menos é o que ela me disse. Ela disse que foi forçada a fazer muitas coisas para sobreviver e chegar onde está hoje. Ela também é muito mais velha do que eu, muito mais sábia também. De certa forma, ela até me criou, embora nunca tenha sido minha mãe no sentido real. Eu sabia que era desconfortável para ela ver alguém que ela conhecia quando criança de repente começar a persegui-la como eu fiz, e isso foi egoísmo da minha parte. Eu sei disso. Vou me desculpar com ela e fechar este capítulo. Talvez em outra vida. Leonel sorriu e deu um tapinha no ombro de Eamon. Venha comigo, vamos para um lugar legal. Eamon piscou surpreso, sem entender muito bem que coisa legal eles iriam ver. Mas quando ele finalmente pôs os olhos nela, ele ficou realmente sem palavras dessa vez. Pode-se dizer que Leonel era único no pior e no melhor sentido. Pensar que sua ideia de um lugar legal era entrar no território dos Godwin. Os dois estavam bem acima da cidade de Godwin, ambos em uma plataforma formada pela Força Espacial de Emulação de Leonel. Lá embaixo, as pessoas corriam e faziam suas necessidades, mas não conseguiam identificá-los. E isso não era por causa das ações de Leonel. Interessante, disse Leonel. Você vê qual é o problema. Se eu vivesse em uma cidade perpetuamente enjaulada, eu não seria tão despreocupado. Essa frase de Eamon fez Leonel olhar para ele com uma luz bruxuleante nos olhos. O Eamon atual não parecia carecer de confiança ou habilidade para introspecção. Na verdade, ele parecia pensativo, um pouco estoico e até um pouco bonito. A princípio, Leonel pensou que era porque ele tinha acabado de encontrar um problema para se concentrar, mas são ambos. Ele não só tem um problema para focar agora, mas também teve uma pequena mudança no comportamento. Isso pode ajudar muito sua força dos sonhos no futuro. A resposta que Eamon deu agora não tinha muitos detalhes, mas entre os especialistas da força dos sonhos, não era preciso trocar muitas palavras para começar. Na verdade, mesmo que falassem em sílabas inteligíveis, enquanto ainda tivessem sua força dos sonhos, as pessoas ao redor os entenderiam perfeitamente. O que Eamon estava dizendo era que os Godwins não conseguiriam manter seus cidadãos presos dessa forma por quase 2 anos. A única maneira de seus cidadãos ficarem tão calmos depois de tanto tempo era se eles não percebessem que estavam enjaulados em primeiro lugar. Ou seja, a razão pela qual eles não conseguiam ver Leonel e Eamon era porque os céus perpetuamente pareciam completamente normais para eles. Era uma formação defensiva e ilusória ao mesmo tempo. Essa formação é muito impressionante, disse Eamon, aparentemente terminando de analisar e olhando para Leonel. Ao ver que Leonel já o encarava, Eamon corou de vergonha, imaginando se havia dito algo errado. Você está certo, Leonel assentiu. A última vez que vim aqui, essa formação não era nem de longe tão boa. Parece que eles tinham outras cartas na manga. Leonel já tinha verificado a formação também no passado, mas ainda não estava tão boa assim naquela época. Algo mudou no último ano, ou algo assim foi inesperado. Eles realmente ganharam a habilidade de melhorar essa formação tanto assim em tão pouco tempo? Bem, isso não importa muito, disse Leonel com um sorriso. Com um aceno de mão, uma lança se manifestou da emulação da força espacial e da força da estrela escarlate. O mundo tremeu quando o olhar de Leonel se afiou, e ele de repente desceu com um único braço. Rachadura. Capítulo 3. Era uma visão semelhante a vinho espumante e vidro fragmentado. Os cacos da formação caíram dos céus, chovendo e assustando os cidadãos abaixo. Todos olharam para cima ao mesmo tempo para encontrar Leonel e Eamon dominando sobre eles. Eamon ficou subitamente paralisado depois de ser olhado com desdém por tantos, enquanto Leonel ria, dando-lhe tapinhas nas costas como se dissesse para se acostumar. Leonel. O rugido familiar ecoou pela cidade e um raio de luz cortou o ar. Leonel simplesmente apontou sua lança para frente.
Naquele momento, o patriarca Godwin sentiu como se tivesse sido bloqueado por uma fera. Se ele continuasse correndo para colidir com Leonel como queria, ele acabaria espetado. Ele tinha ficado complacente nesses últimos dias. A família estava progredindo bem, havia relativa paz, e ninguém tinha conseguido incomodá-los. Eles estavam preocupados com a reunião dos reinos, mas estranhamente isso pareceu fracassar sem muita mudança. A única preocupação que ele tinha no peito era sua filha. Ele sabia que ela ainda estava viva, mas isso não era um consolo real. Quem sabia o que ela estava passando? No momento em que o homem responsável apareceu diante dele, sua fúria imponente tomou conta dele. Mas a aparição real de Leonel o fez sentir como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre sua cabeça. Como ele havia se tornado tão poderoso em tão pouco tempo? Por que sua aura era tão opressiva? E como ele havia destruído uma formação tão poderosa em um único golpe? Se Leonel tivesse usado mais de um, eles teriam percebido. O fato de ele ter invadido tão repentinamente só poderia significar que eles nunca tiveram chance em primeiro lugar. O patriarca Godwin parou. Ele ainda tinha o direito de ficar diante desse jovem? Capítulo 2785. O patriarca Godwin não sabia o que pensar ou o que dizer. A família tinha crescido tão rápido nos últimos anos que ele não achava que Leonel seria uma preocupação. Sua única esperança pessoal era que ele pudesse salvar sua filha um dia, mas ele também sabia que ainda não era a hora de partir. O que ele nunca imaginou é que chegaria o dia em que Leonel realmente viria até ele, e não o contrário. Ah, não vamos mais lutar? Leonel piscou inocentemente. A raiva no peito do patriarca quase transbordou. Aquela expressão brincalhona o lembrou do que Leonel havia feito com eles na última vez que o viram. Ele não só conseguiu roubar suas técnicas mais importantes, mas também escapou bem debaixo de seus narizes como se suas defesas não valessem nada. Eles foram enganados por um mero ser da quinta dimensão. O patriarca Godwin congelou. Por que Leonel ainda estava na quinta dimensão? Não, parecia muito mais profundo, apesar do fato de que ele ainda estava no nível 1. Não fazia sentido algum. Como ele poderia saber que o Leonel que ele conhecia estava na verdade na terceira dimensão, não na quinta? Enquanto esta era verdadeiramente a quinta dimensão para Leonel. O choque foi suficiente para deixá-lo aleijado por um momento. Tudo bem, já que você não quer lutar, não precisamos. Se eu for honesto, não estou realmente com vontade de lutar agora, e você também não vale minha lança, Leonel falou francamente. Estou aqui por uma razão e apenas uma razão. Sua família Godwin é um ponto de partida conveniente. A raça humana é uma coleção de areia solta agora e eu, francamente, não tenho paciência para organizar tudo. O culto acabou, as 4 grandes famílias se foram, o pavilhão dos sonhos está sob meu controle. Então, falando honestamente, só sobrou você. Leonel levantou sua lança e a apoiou no ombro, mantendo o tom casual. Isso mesmo. A verdadeira razão pela qual ele não estava tão ansioso para acabar com os Godwins era porque, honestamente, ele realmente não se importava mais com o que acontecia naquela época. Tanta coisa tinha acontecido desde então que pressionar os Godwins e forçá-los a obedecer suas ordens era mais do que vingança suficiente para ele. Desde que o Imperador Demônio foi morto em um único golpe por Aina, eles ficaram extremamente quietos. Eles nem ousaram se aventurar em direção à metade humana da bolha, temendo que poderia acontecer novamente. E além dos especialistas da Força dos Sonhos que Leonel estava secretamente nutrindo, sem mencionar seus próprios irmãos e os outros membros da Legião de Caçadores, ele não estava prestando muita atenção ao resto das bolhas humanas, mas a situação não era boa. Ainda havia relativa anarquia em qualquer lugar onde a população fosse densa o suficiente. Aqueles que viviam na natureza selvagem estavam em melhor situação, especialmente desde que a fusão das bolhas havia se completado. Então as aparições esporádicas de mundos demoníacos ao redor da bolha haviam desaparecido, deixando-os mais seguros no geral. Basicamente, cidades como as que os Olidark costumavam administrar não agiam mais como proteção contra demônios porque essas entradas haviam desaparecido. Mesmo assim, a pior parte da situação eram as áreas onde os humanos eram mais densamente povoados. E o problema com isso era que essas também tendiam a ser onde os humanos mais talentosos estavam. Então isso só piorava o problema e o tornava mais violento, não importa como você olhasse para ele. Os Godwins eram a ferramenta mais útil que ele tinha para controlar a população humana. O patriarca Godwin respirou fundo lentamente. A essa altura, a cidade inteira já estava alerta e vários indivíduos começaram a subir aos céus, incluindo o pai e o avô de Eduardo. Leonel podia sentir o quão hostis eles eram, mas também não parecia se importar nem um pouco. Ele os deixou se reunirem como se nada pudesse movê-lo, e então ele a viu. A mãe de Simona era uma mulher fácil de esquecer. Não era porque ela não era bonita, mas porque ela era muito reservada. Era difícil entender o que ela estava pensando ou o que ela estava tramando. Olhando para ela agora, embora ele tivesse planejado desviar o olhar de Leonel não pôde deixar de estreitar. Havia algo estranho sobre essa mulher, algo que sua força dos sonhos aprimorada captou e que ele não conseguiu no passado. Ela é uma ordem das estrelas sábias? A carranca de Leonel se aprofundou. Ele ignorou todos os outros e continuou encarando intensamente essa mulher. Não, ela não era uma ordem das estrelas sábias, mas era algo parecido, quase como Sindra, que era uma ordem das estrelas da neve, mas também não era isso. Na verdade, Leonel não sentia que fazia parte do fator linhagem da Estrela do Norte, mas sim parte de algo completamente diferente. Mais alguma coisa? O olhar de Leonel brilhou quando ele de repente se lembrou de algo. As famílias Constelação. Como leigo, Leonel não entendia o que havia de especial nas famílias Constelação. Além de achar estranho que os Morales demorassem tanto para formar uma quando famílias muito mais fracas já as tinham, ele realmente não pensou 2 vezes. Mas depois de ver muito mais do mundo, se ele voltasse e tentasse adaptar essas crenças a este mundo, elas não coincidiariam em nada. Ele ainda não tinha visto nenhuma outra raça ou família com uma constelação. Então era realmente tão normal.
Ou era o contrário? Se os Falks foram ao mundo incompleto para sobreviver, então poderia haver outros como eles, buscando a mesma chance de sobrevivência? Era isso que ele estava perdendo esse tempo todo? Foi um erro dar a eles tal oportunidade de crescer? O lábio de Leonel se curvou. Ele levantou sua lança do ombro e a apontou não para o patriarca Godwyn, mas para sua esposa. Se eu derrotar a pessoa mais forte aqui, podemos pular essa farsa, certo? Capítulo 2786. Os olhos de Aminta se estreitaram. Seu irmão Malvi deu um passo à frente. Garoto, você está ficando cada vez mais arrogante por causa do... A lança de Leonel desceu e por um momento, o mundo pareceu se dividir em dois. Tocar no estado alto não apenas aumentou consideravelmente a força das lanças que ele criou, mas também levou sua habilidade com lanças a um nível totalmente diferente. Já havia um fino véu entre seu caminho da lança e sua criação para começar. Agora, eles eram praticamente um, tendo alcançado um nível impossível de entender para a maioria dos presentes. Os olhos de Malvi se arregalaram. Parecia que Leonel já o havia marcado para morrer, e os próprios céus haviam aceitado. Ele praticamente conseguia ver a estrela do norte pairando sobre o ombro de Leonel. Morte. Isso era tudo que o esperava se aquela lança descesse, e ninguém pudesse reagir a ela. Foi então que um leve suspiro soou. Bang! Uma lâmina violeta encontrou a onda de prata, ouro e vermelho. Elas se chocaram nos céus, e a maioria foi lançada voando em todas as direções, incapaz de manter o equilíbrio no ar. O único que parecia perfeitamente bem era Eamon, que estava atrás e à esquerda de Leonel. Estava claro quem tinha vantagem naquele golpe, mas era difícil tirar conclusões reais. Aminta reagiu mais tarde e estava claramente relutante em fazê-lo. Naquele momento, a matriarca da família Piuil segurava uma linda lâmina violeta em suas mãos. O artesanato só poderia ser dito como absolutamente requintado e até Leonel foi atraído por ele imediatamente. Não era uma espada nem um sabre, mas sim uma foice com uma lâmina que se curvava quase como a cauda de um escorpião. O braço de Ash era um pouco irregular, feito do que parecia ametistas e diamantes. Sem a lâmina, ele teria parecido com o cajado de um mago. Com a lâmina, ele completava uma presença sobrenatural. O olhar de Leonel se estreitou. Esta foice foi feita por um artesão excepcional. Ele teve que admitir que nem ele conseguiria criar uma arma tão boa, não agora. Mas não foi só isso. Havia uma misteriosa lâmina de força pairando no ar, uma que era tão única que esta foi a primeira vez que Leonel a sentiu. Ele só podia chamá-la de força da foice, mas ela estava tingida com indícios de uma densa aura corrosiva que parecia tanto a favor quanto contra ela. Era como se Aminta tivesse apenas fundido pela metade duas forças diferentes em uma, e foi aí que Leonel fez sentido. Agora mesmo, Drake estava tentando criar uma força de arma. Parecia que Aminta estava fazendo o mesmo com a força da foice, mas isso ainda estava em outro nível. Força de arma não existia em existência mais ampla, mas força da foice parecia existir, pelo menos em parte. Aminta estava mudando a força para que ficasse mais de acordo com sua personagem. Essa mulher é um gênio, e excepcionalmente perigosa. O olhar de Leonel se aguçou e os dois se moveram ao mesmo tempo. Bang, bang, bang. Os outros ainda não tinham se recuperado, mas quando as ondas de choque da batalha de Leonel e Aminta reverberaram, eles perceberam que isso não era algo em que poderiam se envolver. Vivak, o patriarca Godwyn, também ficou chocado. Ele sabia que sua esposa estava escondendo segredos, ela os havia revelado a ele. Mas ele não sabia a verdadeira extensão do poder dela. Esta foi a primeira vez que ele estava realmente vendo isso. Bang, bang, bang. Clang. O olhar de Leonel vacilou quando seu braço de vara colidiu contra a lâmina de Aminta. Havia de fato um corte que ameaçava se espalhar e dividir sua lança em dois. Sua figura cintilou mais uma vez, o espaço ondulando. Universo e domínio desceram, mas para sua surpresa, ele encontrou um par de domínios se opondo ao seu. Ela compreendeu universo e domínio A também. Leonel ficou internamente chocado mais uma vez. Os Godwyns não foram capazes de encontrar alguém que pudesse? O quanto essa mulher estava escondendo? Aminta girou de repente, sua foice se enrolando no ar e formando gavinhas de lindas lâminas violetas. Quando se juntaram, formaram uma rosa letal nos céus. Finalidade? O coração de Leonel deu um pulo. Merda! A rosa explodiu de repente, uma tempestade de lâminas venenosas disparando em direção a Leonel. Elas explodiram com poder, as foices da força se expandindo para dobrar seu tamanho em um instante. Leonel balançou a cabeça e suspirou. Mutar. Ela poderia usar universo. Ela poderia usar domínio. Ela poderia até usar a finalidade. Mas ela tinha tantas forças de estado de vida quanto ele? Bang! As lâminas da foice se estilhaçaram quando uma força de lança dourada irrompeu da ponta da lâmina de Leonel e suas vestes de soberania dos sonhos desceram. Uma aura de destruição tremeu e naquele instante, Aminta se viu suprimida de todos os lados. Leonel deu um passo à frente e o espaço sob seus pés ondulou como se ele tivesse acabado de pisar em um lago parado. Sua aura continuou a subir enquanto as estrelas dentro dele rugiam para a vida. Nuvens de fumaça saíam das solas dos seus pés e dos cantos dos seus olhos, e um sorriso diabólico se espalhava por seu rosto. De repente, sua lança foi lançada. Por um momento, sua lâmina pareceu ser o centro do mundo. Linda e intocável. Foi um golpe que deixou aqueles que o viram tanto em admiração quanto em medo. Aminta sentiu seu corpo se contrair. Ela estava realmente contida em todos os aspectos. Não importava o que ela fizesse, ela não conseguia se mover um único centímetro. Leonel havia falado e a queria morta. E isso por si só foi suficiente para o universo. A ponta da lança apareceu diante de sua garganta e foi então que ela rugiu. Suas vestes estouraram e um corpo justo e sem mangas apareceu. Suas costas ficaram expostas ao mundo e a tatuagem de um escorpião negro e violeta cruel foi revelada. Seu cabelo esvoaçante e selvagem se amarrou em um rabo de cavalo longo e apertado que descia por suas costas.
Sua ponta brilhava com uma lâmina prateada e parecia que ela poderia usá-la para atacar quando quisesse. E o fato de seu comprimento ter se tornado mais de 2 metros confirmou esse ponto. Contudo, Leonel quase não prestou atenção a nada disso. Ele estava olhando para o céu que estava quase todo preto. Capítulo 2787. Lá no alto dos céus, os únicos pontos de luz eram estrelas tremeluzentes. Era uma visão deslumbrante que só se tornou mais ainda depois que os pontos prateados de luz se tornaram uma matriz violeta. Eles se conectaram, um após o outro, o contraste dos céus negros contra o violeta fazendo as luzes quase parecerem penetrantes. Como se cada vez que uma estrela se conectasse à próxima, e depois à próxima, fosse outra adaga atravessando o coração. E ainda assim, em vez de dor, era semelhante a um sino ressonante através do corpo, como se sua própria alma estivesse reconhecendo a beleza do que estava sendo visto. E então a forma se solidificou. Uma escultura de luz estelar violeta e transparente tremeu nos céus, tomando a forma de um escorpião. Um pilar de luz desceu dos céus, caindo sobre a cabeça de Aminta e empurrando Leonel ainda mais para longe. Leonel assistiu a essa cena silenciosamente, uma carranca surgindo em seu rosto. Ele nunca tinha visto uma constelação usada assim, pelo menos não nessa extensão. Deveria ser uma técnica, uma que não estivesse na biblioteca Godwin, mas sim mantida por Aminta pessoalmente. E parecia que comparado ao seu domínio de universo, o domínio, ou finalidade, sua compreensão desse método estava em um nível completamente diferente. Quando o pilar de luz desapareceu, o cabelo e os olhos de Aminta pareceram ficar vários tons mais claros, emitindo sua própria luz. Seu longo rabo de cavalo parecia estar dançando ao vento à primeira vista, mas após uma segunda inspeção, era mais como se estivesse balançando descontroladamente, um movimento abrupto, violento, mas controlado. Com um bang, ela disparou para frente, sua foice varrendo de uma direção e sua cauda perfurando de outra. O ataque deixou Leonel sem outra escolha a não ser recuar. No entanto, no momento em que ele deu um passo para trás, houve um segundo ataque, depois um terceiro. Pinça e foice se moveram como uma só até que de repente os olhos de Aminta se tornaram nada mais do que orbes violetas. Não havia pupilas, nem esclera, nem íris distintas, apenas uma orbe suave que perfurava a alma. Leonel rapidamente percebeu que isso não era um truque da mente. Era uma técnica ocular de algum tipo, e parecia atacar sua força dos sonhos, pressionando o ar e começando a comer as bordas. Isso entorpeceu seus sentidos e um pouco de sua agudeza mental, e com o passar do tempo, só se tornou mais e mais rápido. Era claramente veneno, mas era veneno em um nível além de qualquer coisa que Leonel já havia considerado no passado. Não era apenas capaz de atacar o tangível, mas também se infiltrava pelas dimensões, até mesmo começando a impactar a alma real de Leonel, amorfa e aparentemente sem encontrar a menor resistência. As sobrancelhas de Leonel se ergueram, e ele sentiu que essa situação estava rapidamente saindo do seu controle. No entanto, o pânico não foi sua primeira reação. Na verdade, se não fosse pela mudança em seu caminho força dos sonhos, ele não teria tido nenhuma mudança em sua expressão. Ele não precisava dispensar seu oponente, ele podia respeitá-lo. Mas isso não significava que ele precisava temê-los. A lança de Leonel girou em suas mãos, a rotação contrariando tanto a foice quanto a pinça ao mesmo tempo. Ele deu um passo à frente e sua aura irrompeu. Com um rugido, a terra da cidade de Godwin tremeu. Pilares imponentes de terra formados então foram esmagados por uma força misteriosa, como se um deus tivesse se abaixado e formado como argila. Bum, bum. A troca de Leonel com Aminta nunca parou. Foice, lança e pinça dançavam nos céus, cada colisão enviando uma onda de destruição em todas as direções. Da metade de Leonel, tudo que cruzou sua soberania da destruição se desintegrou em cinzas, corroendo de fora para dentro. Da metade de Aminta, tudo que cruzou com sua força venenosa se desfez em pó, corroendo de dentro para fora. Aminta viu os enormes meteoros se formando nos céus, mas não pôde fazer nada para impedir sua formação. Suas mãos estavam completamente amarradas por Leonel. No entanto, ela não estava preocupada. Se Leonel planejava usar os cidadãos para ameaçá-la, ela estava completamente impassível. Ao mesmo tempo, aqueles meteoros eram grandes demais para atacá-la enquanto eles estavam no meio dessa batalha. Leonel acabaria se machucando também. Isso aconteceu até os meteoros encolherem pela metade. E depois pela outra metade. E depois pela metade novamente. O espaço ao redor dos outrora enormes meteoros tremeu e estremeceu à medida que a força para comprimi-los se tornava cada vez maior. O olhar de Aminta tremeu, ou tanto quanto podia em sua condição atual. Ela não entendia como alguém poderia ter tanto controle sobre a força terrestre, e temia ainda mais qual seria o resultado de tal ação. Ar auspicioso de repente floresceu de Leonel. Bem no fundo de sua glabela etérea, uma força venenosa tentou atacar o núcleo de sua mente, mas um vento vibrante fez seu núcleo de mana brilhar. As folhas de bronze na árvore gloriosa brilharam mais e mais até que os meteoros se comprimiram mais uma vez. De mais de 50 metros de diâmetro, os meteoros não tinham nem meio metro. Eles pareciam tão pretos quanto o céu noturno acima deles e ainda assim se destacavam na escuridão, sacudindo o espaço ao redor deles. Leonel deu um único passo para trás, desviando do ataque em pinça no cabelo de Aminta e defendendo sua foice com um movimento rápido. E então os dois outrora meteoros dispararam para frente. Eles seguiram a trajetória da lança de Leonel de alguma forma, cega e afiada ao mesmo tempo. A essa altura, a lança de Leonel estava cheia de cortes e entalhes. Se não fosse por reformá-la continuamente, ela já teria entrado em colapso há muito tempo. Mas quando os meteoros desceram, tudo mudou. Um dos meteoros começou a brilhar com uma luz branca feroz e o outro brilhou com um preto opaco. Eles se equilibraram em uma forma de yin e yang, o ar auspicioso ao redor de Leonel dobrando e depois dobrando mais uma vez.
Quando a bola preta finalmente desceu, tudo que estava em seu caminho foi cortado e Aminta foi lançada para trás com tanta rapidez e força que seu corpo pegou fogo. Capítulo 2788. Leonel estava alto nos céus, seu ar auspicioso emanando ondas cada vez mais fortes enquanto uma bola branca e preta circulava ao redor dele. Naquele momento parecia que os céus tinham se tornado pintados em bronze, quase apagando a escuridão trazida pela constelação que estava bem acima de todos eles. A expressão de Leonel era calma. Francamente, o que ele tinha acabado de fazer foi apenas um capricho, mas a flexibilidade que veio com o núcleo mágico em sua glabela etérea, em combinação com sua habilidade de criar artes da força natural, só poderia ser considerada de um nível totalmente diferente. Ele havia acessado a força da Terra de seu núcleo mágico e sincronizado com a formação de uma arte da força natural que atuava em seu próprio corpo. Neste momento, seu corpo era uma fusão perfeita das metades escuro e claro do fator de linhagem da Estrela do Norte e, como tal, poderia ser dito que só existia porque estava igualmente em perfeito equilíbrio. Quando ele condensou tanta terra e a batizou sob essa arte da força única, foi como se ele a estivesse moldando em uma existência totalmente separada. O empurrar e puxar do Yin e Yang poderia quase ser usado como uma máquina de movimento perpétuo, aumentando explosivamente sua própria força e diminuindo a força de seu inimigo ao mesmo tempo. Interessante. Francamente, Leonel não pensou muito sobre isso. Ele só tinha se inspirado um pouco na maneira como Syndra usava a força da luz e começou a pensar sobre essas questões mais da perspectiva de alguém da Terra. O resultado ficou acima das suas expectativas. Ele ignorou a Aminta espancada e esfarrapada, levantando uma palma e permitindo que os dois orbes pairassem sobre sua mão. Eles orbitavam um ao redor do outro. Ele podia sentir uma forte atração puxando vinda do orbe preto e do branco, ele sentiu uma forte força repelente. No momento eles estavam contidos, mas se ele os cutucasse um pouco com sua força terrestre. O poder é meu para exercer. Bum! O chão sob os pés de Rio explodiu de repente, formando um poço com mais de 100 metros de profundidade, e o prédio que antes estava ali foi destruído. O olhar de Leonel vacilou. Tudo que ele tinha feito era ativar um pouco o orbe branco e direcionar a força de repulsão para baixo, e ainda assim foi isso que aconteceu. Se ele tivesse usado o orbe negro, isso significaria que o prédio teria corrido em sua direção? Isso é fascinante. O chão tremeu com uma força recém-descoberta sob seu comando. Este é o poder que possuo. Este era definitivamente o produto das artes da força natural. Leonel descobriu que não podia apenas mudar o alcance em que ele podia controlar a força externa a ele, mas podia até mesmo mudar um pouco seu caráter. Por todas as métricas, esta era apenas uma força terrestre normal vinda do solo normal. Ela seria classificada no fundo de todas as forças terrestres. E, no entanto, aqui estava ela exalando um poder muito além do seu. O fator de linhagem Morales de Leonel só lhe permitia empunhar forças da Terra relativamente normais. Mas ele praticamente tinha acabado de criar duas novas forças da Terra agora que provavelmente poderiam se classificar favoravelmente entre as 20 melhores, na pior das hipóteses. Na verdade, elas tinham muito mais potencial do que isso. Mas também só funcionou tão bem por causa do modelo que usei, que era meu próprio corpo. Eu provavelmente não conseguiria simplesmente ter ideias aleatoriamente e mudar as forças conforme meus caprichos. Não sem primeiro entendê-las completamente, claro. Sob o equilíbrio de empurrar e puxar, um forte campo de força se formou ao redor de Leonel. Nesse ponto, era improvável que alguém aqui pudesse sequer penetrar essas defesas. Vamos acabar com isso? Naquele momento, Aminta finalmente conseguiu se levantar, apenas para a bola preta pulsar. Ela foi arrancada por uma força misteriosa, seu corpo disparou pelo ar e parou de repente diante de Leonel. Os orbes girando em torno de Leonel começaram a girar em torno dela e ela ficou completamente presa. Até mesmo o movimento de seus dedos era quase impossível em tal estado. Os olhos de Vivek ficaram vermelhos, mas havia um campo de força tão forte ao redor deles que ele não conseguia nem fechar a distância. Chega! Soltem-na! Tudo bem, já chega, certo? Leonel sorriu como se não tivesse acabado de sair de uma batalha acirrada. Bem, foi aquecido aos olhos de todos os outros, mas para ele foi principalmente apenas uma boa sessão de sparring. Ele não usou sua armadura divina porque ele simplesmente não precisava. Aminta era forte, claro, mas ela só era forte em comparação a um humano. Em sua defesa, sua força na verdade não estava muito longe dos Lordes Coração de Brasa e Pedra da Lua, se levássemos em conta que ela ainda estava na 8ª dimensão. Se ela invadisse a 9ª dimensão, ela poderia ser capaz de dar a eles uma boa batalha. Mas na prática, ela ainda era inferior a eles e a Leonel por falar nisso. No entanto, isso não quer dizer que ela fosse indefesa. Pelo que Leonel podia perceber, Aminta havia se sacrificado muito para conseguir isso. Ela havia passado muito tempo nos mundos incompletos e provavelmente havia arruinado seu maior potencial. Quanto ao motivo, Leonel já conseguia ver as linhagens da família Constelação. Durante a batalha, ele usou sua visão interna para verificar a cidade minuciosamente e rapidamente descobriu por que tudo parecia normal. Isso porque as maiores mudanças não foram externas, mas internas. Ele podia sentir que muitos haviam conquistado as linhagens das 12 famílias da constelação e estavam lentamente se acostumando com seu novo poder. Aminta nunca foi feita para ser a figura de proa deles. Ela havia desistido desse direito para poder plantar sementes. No futuro, enquanto as crianças que Leonel observava crescessem, eles serão formidáveis. Eles se tornariam muito mais poderosos até do que Aminta. No entanto, Leonel também foi inteligente o suficiente para entender exatamente como tudo isso aconteceu. Agora, você pode me dizer quantas vidas você sacrificou para tornar isso possível? Capítulo 2789.
O coração de Aminta deu um pulo quando ela ouviu isso, mas seus lábios estavam selados, tanto por design quanto por sua vontade. No entanto, Leonel realmente não precisava ouvir a resposta, ele já sabia. Nesse aspecto, Aminta e seu avô não eram tão diferentes assim. Leonel tinha muitos pensamentos sobre onde seu avô poderia estar e o que ele estava fazendo agora. Não havia razão para ele ter ficado fora por tanto tempo, não fazia sentido, especialmente considerando a dilatação do tempo entre as regiões. Entretanto, vendo quão longe Aminta havia ido para reviver as famílias Constelação, ele teve um palpite. Quando Leonel foi embora, a família Falks mal tinha membros. Além dele, que já era mal considerado um Falks para começar, havia apenas seu avô, sua mãe e seu tio. O que quer que estivesse fazendo seu avô arrastar os pés tanto, quase certamente tinha a ver com o renascimento dos Falks. E quanto a como ele faria isso, seria muito diferente do que Aminta tinha feito. Leonel sabia há muito tempo que tipo de homem seu avô era. O imperador Gervais Falks tomaria o caminho que melhor lhe convinha. Ele escolheu pessoalmente a avó de Leonel para ser sua esposa por razões que provavelmente não eram puramente por amor. Se é que havia algum amor para começar. Ele não hesitou em matar bilhões de seus cidadãos para garantir que a terra não fosse invadida por inválidos. Ele não teve escrúpulos em manipular seus próprios netos para que obedecessem às suas ordens, jogando-os diretamente na linha de fogo enquanto se recostava em seu trono. E ainda assim, Leonel não podia dizer que odiava muito mais seu avô. Na verdade, com o passar do tempo, Leonel se viu se aproximando do velho, pensando nele como um avô de verdade, e não como uma caricatura de um. Parte disso era porque ele não tinha mais o direito ou a moral elevada para denunciar as ações do avô. Ele não era mais aquele garoto adolescente ingênuo. Outra parte era o fato de que ele conseguia sentir que, embora as ações de seu avô fossem cruéis aos olhos de muitos, em muitos aspectos ele não era diferente de Leonel. A moralidade era muito subjetiva. Havia muitas partes móveis, muitas opiniões diferentes, então os dois homens, avô e neto, fizeram a única coisa que podiam fazer. Coloque suas famílias em primeiro lugar. Leonel tinha a sensação de que no dia em que seu avô aparecesse novamente, haveria um inferno a pagar. Que tipo de existência dolorosa era suportar ser o último da sua espécie? Em um ponto, ele era o único Falks que restava no mundo inteiro. Quanta raiva estava enterrada em seu coração. Leonel balançou a cabeça e suspirou. Então, ele acenou com a mão. A bola de Yin e Yang desapareceu e, pega de surpresa, Aminta praticamente despencou dos céus. Sem sua constelação ativa, ela não conseguia voar sozinha, então ela só conseguiu rapidamente pegar um tesouro voador mais uma vez antes de atingir o chão. Tudo bem, não estou realmente interessado em tudo isso. Como eu disse, você é útil para mim. Então, você vai cooperar? Ou não? Leonel olhou nos olhos de Aminta. Ela ainda parecia um pouco chocada, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas quando ela ouviu as palavras de Leonel, ela olhou para ele também. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Quando Vivak estava prestes a falar e recusar, Aminta assentiu. Nós aceitamos. Ela falou tão suavemente que soou quase como uma brisa leve. No entanto, todos aqui eram especialistas. Eles certamente a ouviram claramente. No final do dia, seus pensamentos poderiam ser resumidos em uma única frase. Pelo menos Leonel era humano. Com as palavras de Aminta, tudo correu bem. Após uma batalha, seu prestígio entre os Godlen subiu para um nível totalmente diferente e pode-se dizer que ela era líder de fato deles naquele momento. Força pesava muito em um mundo como este, e Aminta era a esposa do patriarca deles para começar. Era fácil aceitá-la. Assim, eles começaram a fazer planos para reunir o resto da população humana sob uma única bandeira e Leonel teve a chance de ser preguiçoso novamente. Depois de algumas semanas, Leonel percebeu que as coisas iriam se estabilizar, então ele se reuniu com Aminta e Vivak mais uma vez. De pé no escritório do patriarca Godlen, Leonel acenou com a mão e caiu na gargalhada. Simona e Eduardo apareceram, os lábios colados. Estavam tão apaixonados que nem perceberam que o cenário mudou a princípio. Quando ambos olharam para cima por causa da explosão de Leonel, eles ficaram vermelhos como tomates. Leonel pediu para Anastasia checar 2 vezes para ter certeza de que os dois estavam decentes, e quando ela lhe contou sobre o estado atual deles, ele decidiu pregar uma pequena peça. Ao ver seus rostos se contorcerem de horror, especialmente quando Eduardo percebeu que a mãe e o pai de Simona estavam ali, Leonel estava se divertindo muito. Eamon, que estava de lado, cobriu a boca para se conter também. Ele estava seguindo Leonel pelo último mês ou mais e tinha aprendido muito, tanto em termos de criação quanto, mais neutramente, em termos da personalidade de Leonel. Na maioria das vezes era difícil entendê-lo, mas de vez em quando ele fazia algo assim que o fazia querer sorrir de orelha a orelha. Mãe, pai. Simona falou depois de limpar a garganta, enviando vários olhares furiosos para Leonel. Se ela pudesse comê-lo vivo, ela o faria. Aminta tinha um leve sorriso no rosto enquanto a expressão de Vivak mudava rapidamente de cor. De qualquer forma, a falta de resposta fez-se sentir como um pedaço de carne em uma frigideira quente. Uau, isso é engraçado. Considere isso como minha última vingança, Vivak, Leonel disse depois de enxugar as lágrimas dos olhos. Capítulo 2790. Vivak tentou matar Leonel e seu primo no passado. Isso não era algo que poderia ser facilmente perdoado, mas, dessa vez, Leonel escolheu deixar as coisas passarem. Após a mudança para seu caminho da força dos sonhos, Leonel sempre fez esforços conscientes para encontrar um equilíbrio entre fazer o que era inteligente e o que era certo. Jogar a esposa na linha de fogo por ele foi um passo longe demais, mas ele aceitar um insulto no queixo não foi. Ele teve que respeitar o mundo em que estava e perceber que não podia fazer tudo sozinho. Ele teve que se apoiar em outros quando teve a oportunidade.
Se ele agiu por impulso e simplesmente massacrou todo o escalão superior da família Godlen, o que aconteceria? Bem, ele teria que encontrar pessoas para substituir esses líderes, ou ele teria que fazer isso sozinho. Ele não teria o coração do povo e quem sabia quantos escolheriam agir como Goggles fez? E o que os Godens restantes que escolheram enterrar um rancor bem fundo em seus corações, esperando o momento perfeito para atacar. Agir como bem entendia parecia bom no momento, mas no final das contas, nunca era a melhor coisa a fazer. Ele teria que se contentar em deixar esse pai desconfortável e forçá-lo a se sentar com sua inferioridade. Quanto ao resto viria no devido tempo. Às vezes, era suficiente aceitar a vitória como algo natural e não correr atrás demais. Tudo bem, vamos lá, Eamon. Você tem trabalhado duro, deveria descansar. Eamon sorriu. Tudo isso é divertido. Nunca me importei com muita coisa além de criação. E desde que decidi deixar outras coisas para trás, isso sempre será o mais importante para mim. Leonel olhou para ele e assentiu. Era bom ter um propósito na vida, isso poderia ajudar a te impulsionar. Mas ele tinha visto o suficiente do seu eu futuro para saber que isso sozinho não era nem de longe o suficiente. No entanto, apenas dizer isso a Eamon não mudaria nada. Ele tinha que mostrar a ele. Os dois retornaram ao pavilhão dos sonhos e ao cubo segmentado, aproveitando outra rodada de união. Leonel permitiu que Eamon se familiarizasse com todos antes de escapar. Leonel logo encontrou um jovem conhecido, ainda brandindo uma espada. Seus longos cabelos negros caíam em cascata pelas costas e apesar da velocidade com que brandia a espada grossa de madeira, não havia nem o menor assobio de vento seguindo seu golpe. Ainda não vai participar? Leonel falou. Amer ficou surpreso e quando viu que era Leonel, seu olhar se encheu de uma tristeza oculta. A última vez que Leonel veio aqui, ele não conseguiu se esgueirar até ele. Na verdade, ele notou Leonel imediatamente. Mas agora, como isso era possível? Ele nunca perdeu um único segundo de treinamento e estava constantemente buscando a perfeição. Como Leonel ainda conseguia melhorar muito mais rápido do que ele? Ele olhou para sua espada e fechou os olhos. Balançar uma espada sozinho não era o suficiente. Ele precisava de batalha, ele precisava de sangue, ele queria ir embora e partir para suas próprias aventuras. Mas isso ainda era possível? Mesmo que ele deixasse de lado se Leonel lhe daria tal chance, o que ele faria como humano naquele mundo cruel? Ele seria capaz de ter sucesso em qualquer coisa? Ou ele acabaria como escravo de algum bastardo no momento em que pisasse no bairro errado? Em breve, as bolhas humanas se estabilizarão e precisarão de ajuda para trazer as bolhas demoníacas à subserviência. Essa será uma boa chance para você aprimorar sua habilidade. Eu avisarei quando chegar a hora. Leonel se virou e saiu. Fosse Kira ou Noah, ambos começaram a se integrar muito mais. A última pessoa com quem ele estava preocupado era seu primo, Quinto Nova. Ele era talvez ainda mais recluso que a Mary, mas quando ele estava prestes a checá-lo, seus olhos se estreitaram. Leonel saiu do cubo segmentado e encontrou rostos familiares e desconhecidos nos céus. Entre eles, havia um homem particularmente parecido com um mago, que Leonel se lembrava de ter apontado. Pedras preciosas. Eles eram ninguém menos que os especialistas da Força dos Sonhos que escaparam quando a sequência de desafios começou, sentindo que seria uma causa perdida. Esses covardes realmente levaram mais de 2 anos para reunir coragem para voltar, algo que era divertido por si só. Mas era ainda mais engraçado quando você percebia que se não fosse por todos os grandes movimentos que os Godens estavam fazendo, eles ainda não teriam ousado vir. Na mente desses covardes, estava tão fora da possibilidade de razão para Leonel ter vencido, que quase certamente havia algo que eles estavam esquecendo. A maioria provavelmente pensou que o pavilhão dos sonhos já havia sido tomado por outra raça. Era só que essa raça não se importava o suficiente para interagir com o resto dos mundos humanos. E por que eles se importariam? O pavilhão dos sonhos sozinho era praticamente um mundo inteiro. Eles não precisavam sair. No máximo, o fato de não haver notícias apenas os fez pensar, mas não o suficiente para realmente se arriscarem e voltarem. Mas então a reunião dos reinos aconteceu e estranhamente ainda não havia nenhum abate esperando por eles. Essa foi uma segunda estranheza que os fez parar. E então, finalmente, houve a reunião de mentes e as ações dos Godwins. Só então eles finalmente juntaram suas bolas e retornaram. Para sua surpresa, não havia ninguém além de humanos ali, muitos dos quais eles não reconheceram porque Leonel os havia recrutado recentemente. Mas esta ainda era uma fortaleza firmemente estabelecida pelos humanos. James foi o primeiro a notar a chegada de Leonel. Ele ficou alto no ar acima de Leonel e franziu a testa. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo aqui. Quem é o atual? Leonel cutucou as orelhas. Calha a boca. Capítulo 2791. James foi imediatamente pego de surpresa pela interrupção de Leonel. Ele estava perguntando quem era o atual chefe do pavilhão. Como Leonel ousa tratá-lo assim? Não havia uma única fibra de seu ser que acreditasse que tudo isso foi feito por Leonel. Na verdade, ele estava mais inclinado a acreditar que o plano louco de Clarence havia dado certo, e ele conseguiu entrar no estado de vida. Ele tinha visto Leonel no reunião de mentes, mas o escopo do entendimento dessas pessoas era muito limitado. Eles temiam as outras raças, mas não sabiam até que ponto deveriam temê-las. Para eles, Leonel estava apenas enfrentando outros membros da geração mais jovem, eles não seriam capazes de derrotá-los do mesmo jeito? E como eles escaparam do pavilhão dos sonhos, eles não conseguiram assistir à sequência de desafios, então não tinham ideia do que aconteceu a esse respeito. Eles passaram suas vidas inteiras protegidos por uma formação. Como poderiam saber até que ponto essa formação os havia protegido? Como poderiam saber que até mesmo a geração mais jovem das raças mortais poderia matá-los, muito menos a geração mais jovem de semideuses ou acima? Quando James viu Leonel, ele ainda agia com o comportamento de um ancião, e como sabia que Leonel havia perdido a tábua da vida, ele ficou ainda mais confiante.
Que chance Leonel teria contra ele sem isso? Ele ainda era um membro do Pavilhão dos Sonhos, um deputado ainda por cima. Ele certamente poderia mobilizar muito mais de sua força do que Leonel. Pode-se dizer que essa era uma vitória garantida aos seus olhos. Pensando nisso, ele reprimiu sua fúria e manteve seu comportamento de ancião. Eu te darei mais uma chance. Onde? Bang! Leonel deu um tapa e, em vez de ser mandado embora, uma onda de força dos sonhos tomou forma e jogou James no chão. O velho homem com aparência de mago tossiu um bocado de sangue, sentindo como se todos os ossos do seu corpo tivessem sido quebrados de uma só vez. Os outros deputados e membros menores congelaram. O que eles tinham acabado de ver? Leonel deu um passo à frente e apareceu diante de James. Ele se agachou e pegou o velho pelos cabelos, forçando-o a olhar em seus olhos. Você realmente acha que tem o direito de falar aqui? Leonel perguntou em tom calmo. O medo nos olhos de James era praticamente palpável. Por um momento, pareceu que ele estava prestes a se mijar, até que foi exatamente isso que aconteceu. Leonel balançou a cabeça. Ele achou difícil acreditar que alguém tão velho ainda pudesse exibir um controle tão patético sobre si mesmo. Mas quando ele pensava sobre isso, as coisas eram sempre assim. A idade nunca foi o melhor indicador da maturidade de alguém, e eram frequentemente os indivíduos mais velhos que se tornavam os mais imaturos, especialmente quando recebiam resistência de alguém que consideravam menos experiente e menos digno do que eles. Você deixou o Pavilhão dos Sonhos quando ele mais precisava de você, e agora está voltando. Para que exatamente? Você é mesmo necessário? Bang! A cabeça de James explodiu em uma chuva de sangue. Um brilho violeta floresceu nos olhos de Leonel e sua alma foi forçada a se transformar em uma bola antes que pudesse se dissipar. Essas pessoas eram inúteis para ele, mas Leonel teve algumas ideias recentemente. Assimilar foi o que ele usou para ajudar Toliver a ganhar o talento de uma besta do infinito. Claro, ele teve que contar com a energia de uma estrela vital inteira, mas ele teve sucesso mesmo assim. Mas e se ele fizesse o mesmo em menor escala? Esses velhos bastardos eram inúteis para ele. Eram pessoas que virariam a casaca num piscar de olhos. Teria sido uma coisa se eles tivessem outras coisas em que confiar, mas eles não eram apenas covardes, eles também eram tolos. O que eles achavam que aconteceria depois que escapassem daqui? Eles nem tentaram sair da bolha humana porque temiam os mundos intermediários. Afinal, nem todos podiam praticamente ignorar a força anárquica de um certo nível como Leonel podia. Então o plano deles era basicamente se esconder em bolha e torcer para não serem encontrados? Pelo resto dos dias, eles não eram apenas incrivelmente egoístas, mas eram tão controlados pelo próprio medo que não conseguiam sequer tomar decisões racionais. Essa era a razão pela qual Leonel não planejava deixá-los viver, mas havia outra razão também. E isso porque ele de repente teve uma grande aversão a traições. Ele sempre soube que traição era ruim, mas não aos seus olhos não era apenas ruim. Foi o pior tipo de pecado, e essas pessoas mereciam pagar caro por isso. Seus corpos explodiram um após o outro e Leonel não se preocupou em piscar nem uma única vez. Ele não deu a mínima. Eles caíram de joelhos, implorando, esperando, rezando, e mesmo assim nada mudou. Em apenas um breve instante de tempo que deve ter parecido uma eternidade para eles, enquanto suas vidas se desenrolavam diante de seus olhos, Leonel matou todos eles, apoderando-se de suas almas e controlando cada um deles. Com um aceno de mão, o sangue desapareceu como se nunca tivesse existido e Leonel entrou no cubo segmentado mais uma vez. O silêncio caiu sobre o Pavilhão dos Sonhos. Leonel caminhou pelo mundo do cubo segmentado, seus passos leves enquanto adentrava a região do território de seu primo em quinto grau. Leonel logo viu Ramon trabalhando em uma chama. Ele não estava usando seu espírito de metal para criar, mas estava forjando como um ferreiro dos velhos tempos, algo que Leonel não esperava ver. Ele vivia em uma cabana simples, mas havia transformado todo o entorno em uma forja. O calor era tão grande que parecia que a floresta seria queimada até virar cinzas. De pé sobre uma bigorna, ele martelava sem parar. Capítulo 2792. Interessante, pensou Leonel. Os Morales obviamente tinham suas próprias maneiras de ensinar forja, mas Leonel não acreditava que essa fosse uma delas. Isso deveria ser algo que Ramon tinha inventado sozinho. Pelo entendimento de Leonel na geração deles, o talento de Ramon em forja estava apenas abaixo do seu, e mesmo assim, ele poderia diminuir a diferença muito mais se tivesse tido o treinamento do pai de Leonel. No entanto, diferente de Eamon, ele ainda tinha muito menos espaço para crescer. Afinal, Eamon era autodidata, mas mesmo que os ensinamentos de Ramon não fossem tão bons quanto os de Leonel, ele ainda tinha a família Morales. O problema era, obviamente, que o padrão da família Morales estava abaixo até mesmo das bolhas humanas, quanto mais do resto da existência. Leonel observou silenciosamente e não interrompeu Rovan. Ele continuou a martelar o que parecia ser a ponta de uma lâmina de lança para ser mais preciso. Ele brilhava com um vermelho intenso sob o calor e a cada golpe, mudanças incrementais seriam feitas. Leonel não conseguiu deixar de lembrar da juventude da raça bárbara. Isso era parte do que Rovan estava tentando explorar? Rovan não estava ignorando Leonel. Em vez disso, ele realmente parecia tão absorto que tinha esquecido todo o resto. Desde o levantar do martelo até o rápido golpe para baixo, até a recalibração para o próximo golpe, tudo foi perfeito. Rovan de repente pegou a lâmina com um par de pinças e correu para uma estação de têmpera, mergulhando A e tirando A. Ele apertou os olhos, procurando por deformações na lâmina. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça e jogou a lâmina fora. Foi só então que Leonel notou uma pilha de sucata cheia de lâminas aparentemente idênticas. Rovan se virou para retornar à sua cabine, talvez para um breve descanso, mas quando viu Leonel, ficou surpreso por um momento antes de acenar em saudação. Como de costume, o jovem estava quieto e reservado. O que você está tentando realizar? Leonel perguntou.
No começo, Rovan pensou que Leonel queria questionar seus métodos e ficou um pouco irritado. No entanto, ao ver a paciência nos olhos de Leonel, Rovan percebeu que ele não quis dizer isso e se sentiu um pouco envergonhado. Ultimamente, ele estava muito sensível. Ele não interagia mais com muitas pessoas e também não sentia que era necessário. Depois de perder a esposa, parecia a mais verdadeira perda de tempo interagir com o mundo. O que ele ganharia com isso? Mas isso não significava que ele sentia que gritar com os outros era a coisa certa a fazer. Leonel não tinha perdido pessoas também? Ele tinha visto seu próprio pai morrer antes dele. Eu não tenho talento em combate. Estou tentando um novo método, Rovan disse suavemente. Leonel percebeu que Rovan não queria realmente conversar. Ele estava apenas tentando ser educado respondendo a sua pergunta, mas mesmo assim ele só respondeu com as frases mais curtas que conseguiu, sem realmente querer entrar no assunto. Mesmo assim, Leonel assentiu, aparentemente entendendo. Ele foi até a pilha de sucata e pegou a lâmina recém-terminada. Espere, Os dedos de Leonel não pareciam notar. Não havia nem o menor chiado. Embora a lâmina tivesse acabado de ser mergulhada na água, ela ainda estava incrivelmente quente. Essas eram temperaturas escaladas para a 7ª dimensão, então era possível imaginar o quão terríveis elas eram. Se essa lâmina fosse colocada na Terra da 3ª dimensão, ela teria desencadeado uma seca no pior dos casos. Ela teria queimado toda a atmosfera e os deixado vulneráveis aos elementos do universo. Mesmo assim, Leonel o pegou como se fosse apenas mais um pedaço de metal bacana. Entendo. Você está tentando entender o caminho da lança de uma forma completamente diferente. Os olhos de Rovan se arregalaram em choque. Ele presumiu que Leonel pensaria que ele estava apenas tentando fazer algum trabalho físico, mas que ele perceberia isso tão profundamente. Fazer lanças é um bom método de entender-o. Aqui, Leonel tirou seu anel de domínio da lança e o jogou para Rovan. Sempre que você puder construir uma lança sem que ela seja destruída por este anel, você sabe que teria dado o primeiro passo. Leonel já vinha mantendo o anel do domínio da lança há muito tempo por puro hábito. Na prática, agora era completamente inútil para ele. Na verdade, ele estava pensando em melhorá-lo, mas ele estava guardando-o para a construção de sua armadura divina da 6ª dimensão. Rovan pegou o anel com os olhos brilhando. Leonel o ignorou por um momento, observando a lâmina da lança por um longo tempo em silêncio. Rovan, na verdade, já estava perto, mas Leonel percebeu que a razão pela qual ele ainda não tinha dado aquele passo final era, na verdade, porque ele estava tentando realizar algo muito maior. Cada uma dessas lâminas de lança era feita de um material ligeiramente diferente, mas Rovan estava tentando martelá-las todas da mesma maneira. Esse caminho era incrivelmente profundo. Ele estava tentando encontrar sua própria lança verdadeira. Se tivesse sucesso, ele se tornaria um soberano da lança sem dúvida, e um que era ainda mais poderoso que o próprio Leonel. Leonel não havia pensado muito em seu caminho para a lança, mas Rovan lhe deu inspiração. Basicamente, Rovan estava escolhendo materiais ligeiramente diferentes a cada vez e tentando construir exatamente a mesma lança. Isso não lhe pareceu familiar? Em vez de confiar nos materiais para ditar o produto, ele estava forçando os materiais a se conformarem. Não era esse o caminho do eu? Claro, foi justamente porque ele era tão ambicioso que não conseguiu dar esse passo. Mas foi admirável, no entanto. Ele sentia que seu talento de combate era insuficiente, então ele estava usando o que tinha de melhor para melhorar em outras áreas. Todos os caminhos levam a Roma, Leonel pensou silenciosamente. De repente, ele pôde sentir suas forças sendo elevadas por uma força misteriosa, quase como se todas quisessem romper ao mesmo tempo. Capítulo 2793. Leonel acalmou a inquietação em seu corpo. Não era que ele não sentisse que esse era um caminho interessante, era mais que ele não sentia que era apropriado que todas as suas forças o seguissem. Se ele retirasse de suas forças aquilo que as tornava únicas e as obrigasse a se conformarem aos seus próprios pensamentos, elas ainda seriam as forças que ele conhecia? Dito isso, esse caminho era perfeito para uma força de arma que você tinha que moldar a sua própria imagem. O problema era que Leonel ainda não tinha certeza de qual caminho exatamente ele queria seguir. Agora mesmo, fosse sua força do arco ou força da lança, elas eram mais amorfas do que não. Mas essa era a natureza do caminho que ele havia tomado para melhorá-las. Ser capaz de usar a concepção artística para reforçar a força de suas forças de armas era excelente, mas isso também as fazia carecer de uma identidade ao mesmo tempo. Pode-se dizer que a única razão pela qual elas eram forças soberanas para ele era porque ele tinha grande talento e porque elas ainda estavam no estado de vida. A Quinto Nova o fez perceber algo. Se suas forças de armas permanecessem as mesmas que eram agora, elas ainda seriam capazes de permanecer forças soberanas quando ele entrasse no estado de criação? Isso ainda não era certo, e isso era um problema. Ramon, porém, parecia entender seu caminho muito bem. Só que ele não conseguia dar aquele último passo ainda. Mesmo assim, ele conseguiu encontrar um método de se aprimorar que impressionou até Leonel. Ramon havia prometido a si mesmo não ser mais fraco. Da próxima vez que tivesse que proteger alguém com quem se importasse, não teria que ficar atrás dessa pessoa por mais tempo. Ele seria capaz de protegê-la em vez disso. E ele levou isso muito a sério. Leonel só falou com Ramon por um curto período de tempo antes de ele se afastar lentamente. Não era que ele não quisesse passar mais tempo com esse primo dele, mas sim que ele sentia que era inapropriado fazer isso. Ele podia sentir que Ramon ainda estava um pouco retraído. Se ele tentasse forçar um relacionamento só porque queria, teria o efeito oposto. Além disso, seus pensamentos estavam nadando com a força da lança de Ramon.
Sinto falta disso. Leonel pensou consigo mesmo. O pensamento repentino surgiu do nada, mas era dele mesmo, então Leonel obviamente sabia exatamente do que ele estava falando. Esse era, claro, seu antigo caminho de soberania dos sonhos. Ele gostava de não temer nada, não pensar duas vezes antes de agir, movimentar-se por capricho e cortar aqueles que deixavam uma sensação de desgosto em sua boca. Pelo bem de seu pai, sua esposa, seus amigos e do que restava de sua família, ele tomou um caminho diferente. Mas só ele sabia o quanto isso consumia por dentro. Toda vez que ele tinha que perder de propósito só para promover um objetivo, parecia que havia uma faca se torcendo em seu intestino. Isso o deixava tão desconfortável que era difícil colocar em palavras. E honestamente ele odiava esse sentimento. Não a parte de perder, mas o fato de perder realmente ter conseguido machucá-lo tanto. Era tão infantil. Por que ele se importava tanto em vencer? Ele não podia mais culpar seu futuro. Ele se foi, mesmo que uma pequena parte de sua influência permanecesse. Isso era tudo dele. Odiar perder era uma coisa, mas por que ele odiava tanto mesmo sabendo que isso levaria a uma vitória maior no final? Era como se ele não estivesse disposto a se comprometer. Era impossível descrever isso como algo diferente de infantil. Ele não tinha intenção de voltar a ser a pessoa que era antes. Ele havia trabalhado muito duro para chegar aqui. Mas um pequeno pedaço disso. Leonel passou a entender outra coisa. Forçar-se a fazer algo era bom, mas se isso comprometesse suas próprias faculdades, seu próprio progresso, seria mais prejudicial do que não. O caminho de sua força dos sonhos agora era perfeito. Era uma homenagem ao seu pai e o ajudaria a manter a maioria das pessoas vivas. Era isso que ele queria. Mas e ele mesmo? O que ele fez por Leonel Morales? Como em todas as coisas, tinha que haver equilíbrio na vida. Mas se ele não conseguia mudar sua soberana força dos sonhos, então o que ele deveria fazer? Leonel andava sem rumo, levantando uma palma para encarar o céu e permitindo que fios dourados de força do arco e da lança circulassem no ar. Eles perseguiam um ao redor do outro como fiapos de vento, crescendo cada vez mais rápido. Ele nunca tinha realmente pensado sobre o porquê de ser tão bom em usar a força do arco, mas agora que ele entendia tanto sobre as forças das armas, parecia quase óbvio demais. Qual era o trabalho de um arqueiro? Na Terra Antiga, eles provavelmente confiavam apenas em números, enviando grandes rajadas contra as fileiras inimigas e apenas esperando que acertassem alguma coisa. Mas e neste mundo? Um arqueiro sentou-se, eles analisaram, miraram em ameaças e controlaram o campo de batalha de uma visão aérea. Era o tipo de força de arma que estava perfeitamente alinhada com o caráter de Leonel, a altivez, a precisão, a inteligência necessária, o domínio que era necessário. Um pulso estranho começou a tomar forma nos pulsos de Leonel. Logo, ambos se tornaram faixas de ouro, mas era o ornamento no centro que era especial. Um deles tinha uma lança perfeita, pronta para atravessar os céus. O outro tinha um arco curvo pronto para atirar estrelas. Pareciam um par de pulseiras ilusórias nos pulsos de Leonel, e se ele estivesse prestando atenção, teria notado que eram versões aprimoradas dos Anéis do Domínio. Ele havia decidido qual seria seu caminho. Capítulo 2794. Sua força dos sonhos ditaria seu estado de espírito, seria a inteligência que guiaria suas ações e o protegeria de se esforçar demais e tomar decisões tolas. Entretanto, quando sua força dos sonhos decidiu que era a hora de lutar, que não havia outra opção a não ser derrotar seu inimigo, outra parte dele se fez presente. Uma soberania entre soberanias. Um ar de confiança sobrenatural por ter uma lança que poderia atravessar qualquer coisa, um arco que poderia derrubar qualquer coisa. As pulseiras douradas ao redor dos pulsos de Leonel cresceram a ponto de parecerem halos pairando ao redor de seus braços. Ao mesmo tempo, elas começaram a ganhar pequenas sardas de violeta como se tivessem sido contaminadas pelo poder do rei de Leonel. O mundo tremeu e vibrou violentamente enquanto Leonel lança e força do arco disparavam, dando um passo à frente após o outro até que ambos estavam firmemente no estado de quase criação, e com as auras de sua soberania. Bang! Crack! O mundo rachou e se despedaçou ao redor de Leonel. Sua vontade era tão forte que até mesmo a aparição de seu arco e força de lança parecia querer desmoronar tudo. Anastasia apareceu de repente acima de Leonel, seu rosto em pânico. Mas quando viu que era Leonel, ela relaxou um pouco. Ela não sabia bem o que fazer. Se isso continuasse, seria bem de volta. Mas ao mesmo tempo, Leonel estava um pouco atordoado e não parecia perceber o que estava fazendo. Assim que ela estava prestes a tomar uma decisão, Aina apareceu em um flash de relâmpago negro também. Ela sentiu algo estranho acontecendo também. Ela até pensou que Leonel estava em perigo. Quando ela viu as pulseiras em forma de halo ao redor dos pulsos dele, seu olhar não pôde deixar de piscar. Que forças de armas poderosas, mas elas também estavam misturadas com outra coisa. Era como se tivessem sofrido o peso da frustração de Leonel e fossem forçados a suportá-la, mesmo estando à beira de um colapso total. Aina nunca tinha visto esses símbolos antes, mas como ela não viu os anéis de domínio da lança e do arco de Leonel antes? Ambos tinham um formato exatamente daquele, um anel incompleto com uma arma em miniatura pairando entre seu loop inacabado. Não podia ser coincidência que esse fenômeno fosse idêntico àquele. De muitas maneiras, isso lembrava Aina de sua manifestação, mas ela não entendia bem o porquê. Aina deu um passo à frente, resistindo à tempestade enquanto uma gota de sangue escorria pelo canto do seu lábio para colocar uma mão no ombro de Leonel. Então, os dois desapareceram. Anastasia deu um tapinha no peito com a mãozinha, ainda sem entender. O mundo dela era tão resistente. Embora Leonel fosse excelente, nem mesmo um semideus da nona dimensão deveria ser capaz de causar essa cena. Não fazia sentido algum. No momento em que Leonel e Aina apareceram no mundo real, houve uma onda violenta. Os céus pareceram se conectar com a terra e a totalidade da bolha humana começou a tremer violentamente.
De repente, as pulseiras em forma de halo ao redor dos pulsos de Leonel se solidificaram e parecia que alguém poderia alcançá-las e tocá-las como se fossem formadas do latão mais brilhante. Foi então que as manchas violetas também se solidificaram, dando a elas uma aparência violeta dourada. De repente ficou óbvio porque Leonel havia causado tamanha comoção dentro do cubo segmentado. O que quer que estivesse acontecendo agora, havia uma necessidade de Leonel ressoar com algo no mundo exterior. Não era a força de Leonel causando isso, mas sim com o que quer que ele estivesse se comunicando. Nas profundezas de um canto desconhecido da existência, um solo antigo tremeu. No centro dela, uma enorme espada de pedra estava cravada no chão. Era impossível dizer o tamanho de tal arma, mesmo uma escala de centenas de quilômetros não era adequada. De longe parecia bem, mas naquele momento, uma folha voou de um local desconhecido. No momento em que atingiu uma certa mudança, luzes de lâmina dourada se manifestaram e a despedaçaram. Em um instante a folha foi cortada tantas vezes que quando as luzes da lâmina desapareceram, não havia mais nada além de uma massa flutuante de átomos, completamente invisível a olho nu. No lado oposto desta espada imponente havia uma vara perfurada no chão. Era tão alta, tão poderosa, mas qualquer mestre de lança que se preze poderia dizer que era uma lança à primeira vista. O chão ao redor era perfeitamente liso e quando uma rajada de vento levantava uma pedra em sua vizinhança, uma repetição do que ocorreu no domínio da espada era recriada. Este pedaço de terra flutuava silenciosamente pelos confins da existência. Leonel rugiu, uma esfera selvagem de força de arco e lança se formando ao redor dele. Elas pareciam colidir, seu corpo se tornando um campo de batalha. Calha a boca, ele rugiu. As pulseiras em seus pulsos estalaram, apenas para serem rapidamente preenchidas por mais violeta. Sua vontade a suprimiu a força, puxando-as para a submissão enquanto sua aura continuava a subir. Flaura tossiu um bocado de sangue, limpando-o com uma manga. Uma luz perigosa brilhou em seu olhar enquanto ela pisava em um cadáver, desaparecendo na distância. Toda vez que ela lidava com uma situação como essa, uma grande quantidade de raiva surgia. Só para sobreviver, ela estava sendo forçada a progredir muito mais rápido do que queria, escalando as dimensões sem solidificar sua fundação como queria. Esse era o pior tipo de pecado para ela. Isso quase certamente limitaria seu potencial futuro, mas se ela estivesse morta, não haveria futuro em primeiro lugar. Deveria estar aqui, ela pensou consigo mesma. Naquele momento, uma inválida apareceu diante de Flaura, mas ela não demonstrou o menor sinal de medo. Tenho informações que podem lhe interessar. O inválido olhou fixamente sem responder, mas Flaura esperava por isso. Até mesmo os inválidos variantes eram todos tolos, quanto mais um inválido. Pegue e dê a alguém que importa. Ela entregou algo e depois desapareceu. Capítulo 2795. Leonel não sabia o que estava acontecendo. Em parte era porque ele não entendia, e em outra parte porque era difícil pensar. Ele raramente encontrava sua mente sobrecarregada por qualquer coisa, mas no momento parecia que era isso que estava realmente acontecendo. Havia muitas sensações, tantas faíscas saindo de sua mente que ele não conseguia fazer nada além de ficar ali. Ele não tinha capacidade mental para sequer controlar seu corpo, muito menos prestar atenção a qualquer informação sensorial vinda de seu entorno. Ele não ouviu a voz de Anastasia ou de sua esposa. Ele achou difícil prestar atenção em qualquer coisa além da grande explosão ecoando em sua mente. Ele sentiu como se seu corpo estivesse sendo esticado através do passado, do presente e do futuro, como se estivesse formando uma vontade que superasse tudo. Ele não sabia quanto tempo durou, mas tudo o que conseguia pensar enquanto descia daquela altura era o quão decepcionado estava. Ele sentia como se tivesse aberto um portão para um poder sem precedentes, e ainda assim, em vez de poder tirar vantagem disso, ele estava trancado em seu corpo porque sua dimensão era muito fraca. Foi uma coisa boa. Se a verdadeira extensão desse poder permanecesse enquanto ele não tivesse a habilidade de resistir à sua força, seu corpo implodiria. No entanto, ele ainda não gostou. Foi difícil ver o poder que você tinha merecidamente conquistado escapar de você. Os olhos de Leonel lentamente entraram em foco. Ele passou de uma pessoa completamente paralisada, cega e surda para alguém cujos sentidos quase o sobrecarregaram no instante seguinte. O mundo parecia tão brilhante, tão claro, tão maleável. Ele vagamente viu as pulseiras em volta do braço e dos pulsos antes que elas desaparecessem lentamente, e seu primeiro pensamento foi muito parecido com o de Aina. Elas pareciam idênticas aos anéis do domínio da lança e do arco. Eram anéis parcialmente completos, quase como se alguém tivesse cortado um pequeno pedaço deles. Naquela parte faltante, havia um pedaço flutuante de uma arma. Era uma peça de artesanato deslumbrante que só parecia mais forte nesta forma. Mesmo que eles estivessem desaparecendo lentamente, Leonel percebeu que mesmo enquanto isso acontecia, levantar os braços era muito difícil, quase como se conseguir fazer isso lhe desse a habilidade de destruir o mundo. Se ele mal conseguia levantar os braços nesse estado, o que dizer quando eles estavam completamente formados antes? Como ele conseguiu ficar em suas duas pernas? O que aconteceu? A última coisa que ele lembrava era de solidificar seus caminhos de força de arma, ou especificamente, sua soberania, mas, no momento em que Leonel pensou em suas forças de armas, os céus tremeram novamente e a pulseira desbotada estremeceu, revertendo o processo de desbotamento e lentamente se tornando mais corpórea. O foco e a mente de Leonel, junto com suas forças, pareciam estar rapidamente se esvaindo de uma só vez. Em apenas alguns segundos, ele estava completamente esgotado e as pulseiras desapareceram. Ele caiu, sua visão escurecendo. Ele vagamente viu Aina o segurando antes que sua cabeça atingisse o chão. Leonel abriu os olhos grogue. Uma enxaqueca de cortar a mente ameaçou rachar seu crânio em dois enquanto ele lutava para se sentar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Aina pressionou a palma da mão contra seu peito, segurando-o no chão. O que diabos aconteceu? Leonel murmurou. Eu deveria estar perguntando isso a você, disse Aina com um toque de exasperação.
Leonel riu. Você é o profissional de saúde 5 estrelas, que tal me diagnosticar? Aina revirou os olhos e deu um tapinha na testa de Leonel que pareceu uma bomba explodindo em sua cabeça. Ele gemeu. Abuso doméstico. Aina balançou a cabeça. Eu não sei. Tudo que sei é que aquelas pulseiras pareciam com seus anéis de armas e também pareciam um pouco com minha manifestação ao mesmo tempo. Mas minha manifestação depende do meu fator de linhagem, pelo menos em parte. Isso não parece ser o mesmo. Leonel franziu a testa. Parecia que ele teria que ter outra conversa com a família Godwin. Mas se Aina estava certa sobre o resto, isso não significava que era algum tipo de dharma. Eles disseram que quando alguém entrava no estado da criação, não havia nada além. No entanto, havia níveis de refinamento dentro. Um estado de criação normal já era excelente. Mas, um estado de criação que formava um dharma estava em outro nível. Um estado de criação que formava um ídolo estava ainda além disso. Leonel não sabia de muitos detalhes fora disso, pois só tinha ouvido vagamente de passagem, graças a Anastasia. Mas ele tinha certeza de que também havia outros assuntos a serem considerados. Ele só não sabia quais eram esses assuntos ainda. Tudo que Leonel sabia era que ele realmente tinha sido enganado dessa vez. Ele não acreditava realmente que a principal tensão em seu corpo era o fato de que ele aparentemente havia despertado um dharma ou o que quer que fosse. O problema principal era que ele havia despertado dois. Sua força de arco e lança não pareciam mais querer coexistir, e eles estavam tentando forçá-lo a escolher um ou outro. Isso nunca tinha acontecido antes e ele não tinha certeza do porquê. A única explicação que ele tinha era que tinha a ver com seu caminho. Ele havia escolhido um caminho de supremacia absoluta. Então como poderia haver duas supremacias absolutas no mesmo corpo? Não era uma contradição que você não podia ignorar? No entanto, Leonel ainda conseguiu forçá-los à submissão. Ele não se importava com o que pensavam. A supremacia em seu corpo não eram as forças, era ele mesmo. Elas eram apenas conduítes pelos quais ele podia exibir seu poder, não seu poder em si. Isso pareceu ter forçado suas forças de armas a um estado mais silencioso. Mas isso pareceu ser apenas uma solução temporária. Quanto ao porquê disso, Leonel tinha apenas um vago palpite sobre isso também. Capítulo 2796. Se Leonel estava certo, então a razão pela qual isso era apenas uma solução temporária era que seu controle ainda não estava lá. A habilidade que ele havia despertado era tão poderosa que ainda não era seu lugar para realmente controlá-los. Pode-se dizer que ele era forte o suficiente apenas para dar a isso um remendo temporário. No entanto, o problema principal deveria ser apenas usar os dois ao mesmo tempo. Isso não era algo que ele fazia muito raramente, mas também não era algo em que todo seu estilo de batalha se baseava. Contanto que ele evitasse isso, ele não deveria acabar na mesma situação novamente. De qualquer forma, isso deveria ser, na maior parte, uma coisa boa. Qualquer avanço que ele tivesse tido agora, mesmo que causasse problemas no futuro, só o ajudaria. Por fim, Leonel teve força suficiente para se levantar e Aina finalmente permitiu que ele fizesse isso também. Então, ele foi até os Godwins. Ele tinha algumas perguntas. Vivek e Aminta não esperavam que Leonel os visitasse de repente tão logo depois da última vez. Uma parte deles ainda estava preocupada que tudo desmoronaria mais uma vez, mas eles estavam pensando demais. Quando Leonel fez sua pergunta, eles ficaram surpresos e olharam um para o outro. De onde veio o símbolo do Anel do Domínio? Agora que eles pensaram sobre isso, Leonel era de fato de um mundo incompleto. Havia muitas coisas que potências até mesmo de seus mundos não sabiam, muito menos alguém como Leonel. Eu também não tenho a história completa, disse Vivek. Só posso dizer que no passado as bestas governavam tudo. Elas eram mais poderosas em todos os aspectos e muito mais adeptas à manipulação da força. Enquanto os humanoides entendiam a manipulação da força até certo ponto, os animais nasciam com entendimentos e instintos inatos que os humanos não conseguiam replicar em larga escala. Se você pegasse 100 pessoas de uma família humana e 100 animais de um único clã, a curva de manipulação da força de um humano seria uma distribuição normal, mas para um clã de animais ela seria altamente distorcida. Claro, quando toda a população de bestas foi levada em conta, ainda era uma distribuição normal. Mas quando você estava falando sobre linhagens individuais e tipos de linhagens, era aqui que mudava. Foi daqui que surgiu a classe dominante de animais e também foi daqui que nasceram os deuses bestiais. Pode-se dizer que os humanoides estavam em grande desvantagem durante esse período. Havia pouco que eles pudessem fazer para combater isso. Até que o primeiro humanoide aprendeu a criar forças de armas. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Ele percebeu naquele momento que tinha adivinhado muito disso. Ele até já tinha percebido que era possível construir forças de armas a partir de forças muito mais simples, criando doutrinas específicas. As forças armadas eram uma categoria única entre as forças e eram exclusivamente humanas. O pequeno Estrela Negra, por exemplo, não conseguia usar forças de armas, assim como nenhuma das feras que Leonel encontrou em sua vida. Bem, era difícil dizer se eles não conseguiam, ou se seu talento era apenas uma faca de 2 gumes. As bestas nasceram com uma compreensão inata de uma ou mais forças. Pode-se dizer que quaisquer forças fora dessas uma ou poucas eram impossíveis para elas aprenderem. O pequeno Estrela Negra não estaria correndo por aí empunhando a força da luz tão cedo e quase certamente nunca. Desde que as forças de armas foram criadas, não havia como as bestas usá-las como resultado. Nesse caso, se você levasse isso à conclusão lógica, haveria uma pergunta óbvia. Quem criou as primeiras forças de armas? E isso parecia ser o que Vivek estava respondendo. Pode-se dizer que, embora a mudança não tenha sido imediata, a criação das forças das armas deu aos humanoides uma chance de inclinar a balança a seu favor. Isso ocorre porque, embora a força de arma, em parte, dependa da afinidade, também há um enorme componente de liberdade pessoal e personalidade nela. As forças de armas permitiram que os humanoides tivessem a flexibilidade de ancorar pelo menos uma de suas forças de acordo com seus gostos pessoais, e isso foi uma grande virada de jogo.
Se alguém tivesse que dar apenas uma razão pela qual os humanoides foram capazes de suplantar as bestas divinas, seria por causa disso. Não se engane sobre isso. Mesmo depois que as bestas divinas da criação e as bestas divinas da destruição caíram, os humanoides ainda não eram páreo para as outras bestas divinas até que essa mudança os permitiu. Os olhos de Leonel se estreitaram. Isso era interessante por uma razão muito específica. Os Plutos não pareciam ser o tipo de raça que usaria forças de armas. Seus corpos eram tão poderosos, seu sangue tão precioso, que parecia um desperdício para eles confiar em armas. Mas novamente, força de punho e outras coisas do tipo não se enquadrariam firmemente nessa categoria também? Ele ainda não tinha o quadro completo, é claro. Então era difícil dizer o quão verdadeira era sua declaração. Interessante. Essa é uma bela história, mas você ainda não me disse de onde vem o símbolo, respondeu Leonel. Vivac assentiu. Após a criação das forças de armas, eventualmente surgiram aqueles que alcançaram o estado de ímpeto, depois o estado de vida, depois o estado de criação, e eventualmente, eles formaram ídolos. Só sei disso lendo nossos registros, mas os ídolos são feitos para serem existências únicas. Mesmo que duas pessoas formem um ídolo da mesma força, o caminho não pode ser o mesmo. O principal problema é que com as forças de armas em específico, pode haver algum conflito que pode ocorrer por causa disso. Força das armas são inatamente únicas e inatamente universais ao mesmo tempo. Então, quando um ídolo é desafiado, ele tem um peso completamente diferente. A qualquer momento só pode haver um ídolo de arma por vez, e a cada poucas gerações haverá uma batalha para decidir o resultado. Capítulo 2797. Leonel não esperava esse tipo de resposta. Uma batalha para decidir quem se tornaria o ídolo de uma geração? Mas se essa era a explicação então, por que ele já se sentia como um? Parecia estranho. O que Leonel não sabia era que os fenômenos que ele causava eram percebidos pelos deuses. O campo de batalha do ídolo era um local que se movia sem motivo, e era impossível mantê-lo sob controle a longo prazo. Pode-se dizer que a única razão pela qual essa batalha só acontecia uma vez a cada poucas gerações era porque todo o tempo entre elas era gasto tentando descobrir exatamente onde ela estava. Era difícil até para os deuses entenderem exatamente do que se tratava o campo de batalha do ídolo e por que ele foi formado em primeiro lugar. As histórias eram tão antigas e tinham se tornado tão confusas que era difícil colocar o dedo exatamente onde estavam suas origens e o que era verdade da ficção. Tudo o que sabiam era que o campo de batalha dos ídolos sempre desaparecia depois que seus vencedores eram coroados e só reaparecia quando havia um número suficiente de candidatos preparados para lutar mais uma vez. Mas mesmo agora, o campo de batalha do ídolo parecia muito mais agitado do que o normal. Estava muito longe dos limites normais da existência para que qualquer um, além dos mais poderosos, viajasse até lá, e ainda assim estava causando tamanha comoção. Esta foi a primeira vez que encontraram um campo de batalha antes que ele estivesse dentro do alcance deles. Ele viajou por um vasto nada, as regiões da existência que a Estrela do Norte já havia transformado em nem mesmo uma memória. Para ele de repente fazer uma birra dessas. O que poderia ter acontecido? Mesmo sem entender, muitos mestres de armas começaram a afiar suas armas, preparando-se para uma batalha de eras. De acordo com sua velocidade anterior, o campo de batalha do ídolo deveria ter levado centenas de anos a mais para alcançá-los novamente. Mas com o quão agitado ele estava agora, sua velocidade ainda seria a mesma? Em no máximo uma década, ou até antes, era bem provável que o fenômeno reaparecesse e o derramamento de sangue se tornasse lendário. Com essa anomalia acontecendo, quem ousou dizer que esse evento seria igual aos outros? Quem poderia dizer que não haveria alguma especialidade adicionada a esse evento dessa vez? Após obter as informações que queria dos Godwins, Leonel retornou ao pavilhão dos sonhos. Ele olhou para alguns globos de neve que escondiam os núcleos de alma dos antigos deputados do pavilhão dos sonhos. Ele originalmente queria dar um para Ramon, mas ele acabou se distraindo e sentiu que não era mais necessário, pelo menos não para Ramon. Ramon estava seguindo seu próprio caminho e Leonel não queria interferir nele. Além disso, era difícil dizer o quão efetivo tudo isso seria. O plano original de Leonel era usá-los como orbes do esquecimento. Com assimilar, Leonel foi capaz de dar às almas mais permanência ao ancorá-las a um objeto. Dependendo de como ele o usasse, ele poderia forçar um de muitos efeitos. Primeiro, ele poderia aumentar o talento ou a alma. Ele poderia aumentar o talento do objeto. Ou, ele poderia criar algo que pudesse aprimorar uma terceira pessoa. Os dois primeiros estavam garantidos, só que o último era pouco mais que especulação da parte de Leonel. Ele realmente não tinha certeza se isso era possível, mas tinha um bom pressentimento de que era. Não havia razão para que não fosse. Na verdade, desde que ele deu meio passo no caminho do eu, ele teve essa ideia. Seu pai era apenas adepto de usar seu próprio caminho como um canal para sua criação. Mas como descendente dos Falks, Leonel não poderia fazer mais do que isso. Se ele podia tomar e controlar as almas dos outros, isso não significava que ele poderia usar o eu deles como um canal. Nesse caso, seu caminho próprio seria ainda mais potente. Enquanto Leonel estava perdido em pensamentos, seu olhar de repente se afiou enquanto ele se levantava abruptamente. Uma densa intenção de matar exalava de seu olhar enquanto ele subitamente disparava. Dentro do cubo segmentado, Aina franziu a testa ao sentir a mudança no humor de Leonel. No entanto, quando viu o que estava sendo refletido na mente dele, seu humor também piorou. O que estava acontecendo aqui? Bum! Leonel deixou círculos concêntricos estrondosos no ar enquanto rasgava o vento que estava em seu caminho. Seus passos eram tão poderosos que até mesmo os passos que ele formou de sua força espacial de emulação se despedaçaram enquanto ele avançava. Quando ele se aproximou de seu destino, seus olhos estavam com um tom vermelho intenso. Ele desceu dos céus. Sem sequer dizer uma palavra, ele caiu como um meteoro, com uma lança aparecendo em suas mãos. Bum! Quando ele atingiu o chão, a terra ondulou em ondas.
Um grande número de inimigos foi eliminado à esquerda e à direita, deixando nada além de partículas de luz em seu rastro enquanto eram varridos da face do mundo. Havia apenas uma raça de seres que causaria tal coisa após sua morte. Inválidos. Uma grande rachadura apareceu na bolha humana. Do mundo intermediário, um grande número de inválidos surgiu. Os zumbis irracionais saíram cambaleando. Muitos deles pareciam ainda mais fracos do que os primeiros inválidos a aparecer na Terra, mas muitos mais lembravam Leonel dos inválidos de grau B, A e S que ele costumava temer tanto. Só que dessa vez, eles eram uma existência que poderia ameaçar até mesmo seu eu atual. Havia uma razão para Leonel estar tão furioso. Havia apenas uma razão para esses inválidos estarem ali, e seu alvo não poderia ser ninguém além de sua esposa. Alguém o estava atacando e ele tinha uma boa ideia de quem era. Parecia que eles tinham tomado sua misericórdia como gentileza, sem perceber que tinham apenas adiantado a data da morte. Leonel rugiu, soltando fumaça de destruição pelas solas dos pés e pelo canto dos olhos. Capítulo 2798. A lança de Leonel se movia como vento. De repente, tentáculos ondulantes de luz azul prateada e nebulosa saíram dele em ondas. De certos ângulos, parecia até que ele era uma estrela azul liberando ondas de explosões solares, seu ímpeto furioso subindo para outro nível. Fusão estelar? Ele ficou ainda mais rápido, seus pulmões se expandindo e as batidas de seu coração enviando ondas ondulantes pelo espaço. Apenas suas batidas cardíacas soavam como um tambor de guerra, ecoando pelo ar e até mesmo enviando os inválidos mais fracos voando enquanto diretamente despedaçava os ainda mais fracos em nada além de partículas de luz. Toda vez que um desses inválidos vinha atrás de sua esposa, ele se lembrava daquele dia na Terra. A essa altura do relacionamento, Leonel já havia aceitado que a Aina que ele conhecia e a Aina que ele conhecera depois da metamorfose não eram realmente sua esposa. Em vez disso, elas eram uma combinação das duas. A esposa dele podia ser muito tímida às vezes, mas também podia ser muito exigente. Ela podia ser muito falada, mas também podia ser uma assassina em massa. No entanto, a única coisa que ela nunca foi medrosa. Essa era uma emoção que ele nunca havia sentido nela até que o mestre das marionetes apareceu. Naquele dia, ela ficou paralisada, não apenas pelo poder dele, mas também por um ataque ao seu coração e à sua psique. Ele entendia sua esposa talvez até melhor do que a si mesmo, não. É quase certo que ele entendia. A família era algo profundamente pessoal para ela. A batalha também era algo profundamente pessoal para ela. E ainda assim, o mestre das marionetes queria tirar ambos. Ele tinha a habilidade de congelar o corpo dela, destruindo sua capacidade de se defender, e todo o treinamento no qual ela havia colocado seu coração e alma se tornou inútil em um único instante de tempo. Ela queria uma família. Ela havia sido despojada desse direito pela família Brasinger, então ela sempre prometeu a si mesma que quando as coisas se acalmassem e ela pudesse encontrar um homem em quem confiasse, ela esperava construir uma grande família com ele, 5, 10, até mesmo 20 filhos, se fosse o caso. E ainda assim, o mestre das marionetes queria tomar posse até disso, privando-a do direito de construir uma família à sua imagem e tentando transformá-la em uma espécie de fazenda de criação para os inválidos. Independentemente de qual fosse, isso atingiu Aina profundamente, e até hoje, quando ela conheceu os inválidos, Leonel podia sentir indícios daquele passado ecoando em seu coração. Não era apenas por razões egoístas que ele odiava o fato de ter mandado Aina enviar aquela carta de volta quando eles estavam presos no culto. Era também porque ele sabia que ela provavelmente teria que enfrentar a única criatura que ela menos queria enfrentar, uma variante inválida. Todas essas memórias e pensamentos voltaram a borbulhar no momento em que Leonel viu esse bando. Ele ficou tão furioso que não pensou em nada além de matança. Depois de matar um, ele queria matar outro, e depois outro. Ele não conhecia a fadiga, sua mente nem tinha uma métrica para resistência naquele momento. Ele queria todos eles mortos. Nem mesmo seus comandantes foram poupados. Os variantes inválidos que estavam todos os comandando não conseguiram resistir a um único golpe sob sua lâmina. As plumas de destruição eram tão potentes, tão violentas, que em certo ponto toda a região ao redor de Leonel se tornou nada mais que uma zona de morte. A presença de seu domínio absoluto parecia se fundir com seu mundo de destruição, manifestando-se imediatamente e destruindo a própria existência de inválidos que eram fracos demais para entrarem em seu alcance. Em algum momento desconhecido, Leonel havia aberto caminho por todo o exército e até mesmo chegado à fenda da bolha humana. Ondas e mais ondas de inválidos continuavam avançando, apenas para serem detidas por uma lança destrutiva que não conhecia limites. A ponta de sua lança desapareceu, dançando no vento. Ele explorou seu fator de linhagem do domínio da lança, ou melhor, sua forma mutante, pela primeira vez em muito tempo. E dessa vez, eles irromperam com uma força sem precedentes no passado. Tempo e espaço distorcidos sob sua lâmina. Mesmo sem o menor indício de força da lança fundido em seu ataque, sua habilidade havia alcançado um nível completamente diferente. Tanto que ar auspicioso começou a se formar e se reunir por conta própria, ressoando com suas posturas de lança e abençoando seu ataque. Um ar nebuloso de bronze denso e antigo começou a dançar com um azul denso e ondulante e o preto esfumaçado vindo de sua soberania da destruição. Ele era simplesmente uma máquina de matar letal. Nada poderia detê-lo enquanto ele avançava para o mundo intermediário, sua fúria agitando até mesmo a força anárquica líquida na região. Leonel soltou um rugido e seus cabelos dançaram em tons violetas. Fusão estelar. Combustão? Os belos azuis se tornaram um vermelho furioso. Seu corpo emitia ondas de vapor enquanto ele varria sua cruz de lança. O tempo e o espaço não podiam limitá-lo nem um pouco. Parecia que os inimigos caíam antes mesmo de sua lâmina passar por eles e muitos mais caíam muito depois que ela já havia passado. A devastação não tinha limites.
De alguma forma, em vez de se acalmar após entrar no mundo intermediário, era como se outra fera escondida dentro dele tivesse sido libertada. Se não fosse pelo fato de que os inválidos não deixavam pele nem osso quando morriam, poderíamos dizer que eles já estariam nadando em um oceano de sangue. Nenhum deles entendeu o tipo de fúria que o marido poderia ter ao proteger sua esposa. Nenhum deles entendeu que eles não tinham tocado apenas na escala reversa de Leonel, mas sim no próprio cerne de sua existência. Quando ele era apenas uma formiga do verso dimensional, ele derrubou uma cidade do céu em fúria. O que eles achavam que ele faria agora? Capítulo 2799. À distância, um trio de olhares cintilou, sem entender muito bem o que estavam testemunhando. Eles estavam perto da parte de trás do exército inválido, mas podiam sentir claramente cada mudança. Na verdade, a formação de inválidos só veio de mundos incompletos. Mundos completos não tiveram que competir com zonas subdimensionais ou metamorfoses. Então pode-se dizer que quaisquer inválidos que estavam aqui eram o produto de mundos incompletos que não conseguiram se livrar deles a tempo e, portanto, foram tomados por eles. Na verdade, havia vários mundos assim, e ao longo dos anos, esses inválidos se espalharam e reivindicaram mundos completos para si também. Os inválidos variantes eram existências extremamente talentosas, não menos que os Sparks, e no nível mais alto eram comparáveis até mesmo aos Deus Crianças. Mesmo assim, eles tiveram que permanecer discretos porque eram muito poucos. O problema era que um soberano de sangue era um recurso estratégico muito grande. Eles eram muito raros e, mesmo em todo o Império Inválido, havia apenas um punhado deles. O número nem chegava a 2 dígitos. Era impossível, então, que eles desistissem desse tipo de oportunidade. Então, em um raro momento, eles realmente trouxeram um número decente de guerreiros. Na verdade, eles pensaram que era muito. Eles precisavam mesmo de tanto para uma mera bolha humana? Pode-se dizer que este é o soberano de sangue mais conveniente que eles pegariam, certo? Então qual era essa situação? Leonel parecia estar sozinho esmagando seu exército de dezenas de milhares. Certo, a maioria deles eram fracos. Afinal, inválidos eram inválidos por uma razão. Eles eram compostos de pessoas que falharam em despertar seus índices de habilidade. Não foi até que se tornaram inválidos variantes que eles se tornaram um verdadeiro perigo para o mundo. Mas mesmo assim, o mais fraco estava na 7ª dimensão. Como uma existência da 5ª dimensão como Leonel poderia destruir tantos deles e com tanta facilidade? Ele era realmente um monstro tão ultrajante? Entre esses 3 estava uma figura conhecida, Apex. Ele também era o mais infeliz do grupo. Foi ele quem encontrou a perna de Aina, foi ele quem procurou a localização da bolha humana todo esse tempo, e isso deveria ter sido só dele para se beneficiar. Em vez disso, eles acabaram em uma situação em que a perna meio digerida de Aina se tornou a prova que permitiu essa mobilização. Se não fosse por ele, haveria uma investigação mais cuidadosa e demorada para garantir que as informações que eles receberam fossem verdadeiras. Mas como ele estava secretamente tentando encontrar a localização da bolha humana, quando a organização mobilizou seus verdadeiros especialistas para começar a investigar também, seus próprios esforços foram descobertos. Por isso, ele foi intimado e repreendido por esconder tais informações por motivos egoístas. Mas obviamente, já que ele estava ali, a repreensão não poderia ter sido tão ruim. Os inválidos não tinham tais escrúpulos quando faziam as coisas, e seu conceito de traição era muito vago. Além disso, dado quem era seu mestre, era impossível que ele fosse realmente punido no sentido mais profundo da palavra. Então, no final, lá estava ele. Dito isso, ele estava realmente sentindo uma satisfação doentia e distorcida ao ver o exército ser dizimado daquele jeito. Como ousavam tirar o gado dele? Era pior do que tirar carne da boca dele. Deveríamos ir. Os anciões não ficarão felizes se realmente perdermos o exército inteiro. Alguns deles tiveram uma chance de se tornarem variantes no futuro. Besteira. Esse lixo não seria capaz de realizar nada. Ao lado de Apex, havia um homem conhecido simplesmente como Touro. Ele foi o segundo a falar e era o mais corpulento de todos. Músculos e veias saltavam por seu corpo e sua pele tinha um brilho bronze prateado que o fazia parecer um metal polido em vez de um humano. O outro era conhecido como Pavão. Ele era o mais magro de todos e havia uma coroa de penas em seu cabelo. Ele tinha um semblante bonito, e alguém esperaria que ele estivesse vestido elegantemente, mas em vez disso ele estava vestido como um chefe de aldeia, uma saia de pele de animal envolvendo sua cintura. Se alguém olhasse para as costas de Pavão, você encontraria um denso padrão de tatuagens tremulando com uma variedade de verdes, violetas e rosas. Não muito diferente das penas de um pavão. Então você aceita o castigo, Pavão zombou. Você quer tanto subir, então vá. Ninguém vai te impedir, Pintinho. Os orbes brancos de Pavão brilharam de raiva. A brincadeira de Touro com seu nome nunca deixou de enchê-lo de fúria. De repente as tatuagens em suas costas brilharam e uma pena voou em direção às costas de Touro, fazendo-o voar alto e em direção ao campo de batalha. Seu bastardo. Touro rugiu. Infelizmente ele não podia voar. Na verdade, mesmo que pudesse voar, teria dificuldade em entre mundos para começar. Sem escolha, ele só podia continuar sua trajetória. Leonel olhou para cima. As profundezas de seus olhos pareciam um abismo sem fundo. Eles deveriam ser um lindo par de íris, uma pintada por delicadas linhas de violeta pálido, como a explosão de uma estrela concentrada em um ponto. E no entanto, aquela beleza parecia nada menos que maléfica naquele exato momento. Olhando para o homem voando pelos céus, o gigante que tinha quase 3 metros de altura e um corpo formado por uma montanha de metais, ele parecia completamente impassível. Ao encontrar esse olhar de perto pela primeira vez, Touro sentiu seu coração congelar. Era um variante inválido. Ele não sentia emoções. A única coisa que o movia era uma necessidade feroz de sobrevivência, um impulso constante para evoluir. E naquele momento, era como se tudo isso tivesse desaparecido. Ele só queria correr. E foi então que a lança foi lançada. Capítulo 2800.
Touro deu um soco. Ele não tinha escolha. Com medo ou não, se ele quisesse sobreviver, não havia outra escolha. Estrondo. O resultado foi além das expectativas de Touro. Apesar da quantidade de medo de arrepiar o coração que ele sentiu, o embate foi bastante equilibrado. Ele conseguiu se proteger, caindo para trás e mantendo o equilíbrio. Mas então tudo caiu sobre ele de uma vez. Domínio, universo. Leonel deu um passo à frente sem expressão, sua aura aumentando vertiginosamente. Sua lança avançou novamente enquanto, sob o peso dos dois domínios combinados, os inválidos nos arredores eram esmagados. Por dezenas de quilômetros, o único que parecia capaz de suportar a pressão de Leonel era o próprio Touro. E mesmo assim, foi só por pouco. Morra, disse Leonel levemente. O mundo mudou e se contorceu. Naquele momento, Touro poderia jurar que viu a força anárquica ficar ainda mais agitada. Uma lança mais bela do que qualquer outra que ele já tinha visto em sua vida apareceu diante de suas sobrancelhas. Ele tentou se proteger, mas foi inútil. Finalidade, a lança abriu seu crânio. Touro abriu a boca para dizer algo, mas com um giro de pulso, Leonel quebrou sua cabeça em uma chuva de sangue e vísceras que rapidamente se transformaram em partículas de luz. Fique longe de mim, porra. Leonel acenou com a mão e a enorme onda de luz que queria entrar em seu corpo foi afastada, esmagada e vaporizada sob seu mundo de destruição. Leonel deu um passo à frente e depois outro. Os olhos de Pavão e Apex se arregalaram, sem esperar que Touro morresse tão sem cerimônia. Isso era mesmo possível? Touro era um gênio variante inválido, um homem que tinha bastante favor e estava nas profundezas da 7ª dimensão. Era muito mais difícil para os inválidos variantes progredirem do que para outras raças, apesar de seu talento. Então o valor de uma existência na 7ª dimensão significava profundamente mais para eles do que para qualquer outra raça. E no entanto, um deles morreu, assim, do nada. Um redemoinho de fumaça destrutiva subiu do corpo de Leonel, formando um pilar que perfurou os céus negros e pareceu lançar o mundo em ainda mais escuridão. Sua lança atacou e outra grande onda de inválidos foi despedaçada. De novo, até que ele já estava bem dentro do alcance da dupla que restava. A bolha humana estava em outro alvoroço. A quebra da barreira não era algo que pudesse ser ignorado, mas mais uma vez, muito parecido com a última vez, era como se tudo tivesse acabado sem nenhuma reação. Ninguém sabia que havia um homem lutando uma batalha enfurecida no mundo intermediário. No complexo Godwin, a Minta teve praticamente a mesma reação que todos os outros e, diferentemente deles, ela sabia que eram inválidos que tinham aparecido de repente. Mas quando ela viu a verdadeira força de Leonel, ela ficou duplamente abalada. Ficou claro para ela naquele instante que se Leonel quisesse que ela morresse, ela estaria realmente morta e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. A raça humana ainda é muito fraca. Um lampejo de determinação aguçou seu olhar. Se houvesse essa primeira onda de inválidos agora, mesmo que Leonel a consertasse, haveria outra e depois outra. Sem a barreira de proteção, e sem a habilidade de trocar por outro do pavilhão dos sonhos, a situação só pioraria. Não havia dúvidas de que isso era apenas um precursor de um problema muito maior. Eles teriam paz algum dia? Eles parariam de enviar inválidos? Para que eles estavam aqui, para começar? O único caminho a seguir era ficar mais forte. Minerva estava alta nos céus. Sangue pingava dela em ondas. Ela havia perdido um braço e uma perna em lados opostos do corpo e suas asas mal pareciam reconhecíveis sob a carne rasgada e a chuva de carmesim. Mas nada disso importava para ela. Abaixo de seus pés estava o corpo irreconhecível de um membro da raça do vazio. Um verdadeiro membro da raça do vazio. A batalha já durava meses, e pode-se dizer que os dois já tinham esquecido há muito tempo pelo que estavam lutando e até mesmo de que lado estavam. Nada disso importava para eles, a única coisa que importava era o oponente bem diante dos seus olhos. E no final foi Minerva quem saiu vitoriosa. Ela levantou a cabeça para os céus e soltou um rugido poderoso. Não havia nada delicado nisso. Sua força dos sonhos destruiu a barreira para o estado de criação e sua aura continuou a crescer. Seus ferimentos estavam visivelmente se fechando sob o poder e logo o corpo nu de uma mulher com uma beleza além das palavras apareceu alto nos céus. Até as cicatrizes em seu rosto desapareceram, enquanto suas roupas há muito tempo foram devastadas até o nada pela longa e prolongada batalha. Mesmo com o apoio do pavilhão dos sonhos e estando 2 dimensões acima desse gênio da raça do vazio, foi preciso muito para reivindicar a vitória. No entanto, mesmo assim, suas mãos se moveram para seu rosto e ela as agarrou violentamente para baixo, destruindo seu semblante mais uma vez. Dessa vez ela não parou por aí, passando os dedos pela pele e se destruindo até ficar quase irreconhecível. Essas feridas não eram nada mais do que feridas superficiais, completamente incapazes de impedir sua proeza de batalha. Se alguma coisa, elas a faziam se sentir bem. Sua beleza não passou de um incômodo durante toda a sua vida. Mas a partir de hoje, eles não a conheceriam mais como Minerva, a linda imperatriz, mas sim como Minerva, a imperatriz guerreira. Ela não era uma coruja, ela era uma Minerva. Ela havia conhecido um deus e matado um. Ela havia pisoteado um sob seus pés e ela faria isso de novo, e de novo. Quantas vezes ela precisasse para finalmente retornar sua raça ao pináculo que ela merecia. Sua aura floresceu e uma mudança radical ocorreu mais uma vez, mas desta vez dentro dela. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.